Olá, minha gente, muito boa tarde. Boa tarde para vocês que entraram aqui logo cedo. Faltava 30 minutos e já tinha gente por aqui conectada, que coisa boa. Eu queria perguntar para você se você me ouve bem, se tá tudo ok aqui com o meu áudio, manda mensagem no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tá tudo ok com a questão técnica. Para a gente começar essa que é a nossa primeira aula, obrigado aí pelo feedback de vocês. Essa aqui é a nossa primeira aula da Escola da Andrews, o curso Liderança Jovem. Que bom que você está aqui. O nosso objetivo é, ao longo do ano, sempre aos sábados, à tarde, uma vez por mês, temos um conteúdo importante que trate da formação de liderança jovem. Como eu converso com os nossos líderes distritais, não é possível a gente ter um ministério jovem forte com liderança fraca ou com poucos líderes. A Escola da Andrews está oferecendo nesse ano a possibilidade de você tanto conseguir o seu diploma da Escola da Andrews, como já teve no ano passado na nossa associação, com o curso Discipulado e Missão, como também, além do diploma para esse curso que estamos começando agora, você pode ser investido líder jovem ao longo desse processo. A gente vai conectar as duas coisas. Se você quiser fazer apenas a Escola da Andrews e ter o seu diploma, participar lá em novembro da formatura presencial na Igreja Central de Curitiba, você basta apenas assistir às aulas e cumprir as horas complementares. A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Se você quiser, além disso, ser investido líder jovem, poder, por exemplo, usar essa camiseta aqui, né? Essa camiseta é do líder jovem, é o uniforme B de líder JA. Se você quiser ter essa condição, ter essa formação, aí a gente também vai falar para você os detalhes de como vai funcionar isso. Nós temos um cartão, né, que a Divisão Sul-Americana propõe, com uma série de requisitos e atividades, leitura e tudo mais, nas três áreas, em comunhão, relacionamento e missão. Né? Então você pode cumprir esses requisitos e ao final do curso também ser investido líder jovem, sendo que a investidura está programada para o início do ano que vem. Então você começa agora, todo o processo se dá agora, e no primeiro evento de 2023 do Ministério Jovem, para o maior número de pessoas possível, a gente vai ter uma linda investidura a partir do que está acontecendo aqui, e você faz parte disso. Que bom ter todos vocês aqui, forte abraço. Um detalhe, gente, é importante que você entenda uma coisa. Nós iremos ter sempre as aulas via Zoom. Possivelmente, ao longo do ano, a gente tem alguma aula presencial e transmitida pelo Zoom também. Eu sei que tem gente do interior, gente que mora longe, teria dificuldade para vir no sábado para um local em Curitiba, por exemplo, mas a aula seria transmitida igual, mas pode ser que a gente tenha uma ou outra aula presencial e a gente vai avisar com bastante antecedência em relação a isso. Mas o mesmo horário e o mesmo dia, nada muda para vocês aqui, tá? Como vai funcionar a questão do registro de presença? Aqui durante a aula nós vamos colocar no grupo de WhatsApp o link de um formulário para você entrar lá e registrar a sua presença na aula de hoje, ok? Esse link vai estar aberto durante a semana. Por quê? Tem gente que se inscreveu no curso ontem e hoje, inclusive. Essas pessoas não estão no grupo do WhatsApp ainda, tá? A gente disparou aqui o link da aula para vários grupos, no grupo dos pastores, no grupo dos líderes, mas pode ser que alguém não tenha conseguido entrar ainda e não consiga também registrar a sua presença. Então, essa presença precisa ser registrada. A minha sugestão é que você, ao terminar a aula, você já vá lá no grupo de WhatsApp, já clica para não esquecer e registra a sua presença. Para formar na aula da Andrews, no curso da Andrews, você precisa ter 80% de presença nas aulas e cumprir também as 70 horas de atividades complementares, tá? Então, nós vamos colocar, a ementa já está lá no grupo do WhatsApp, e você irá receber também, você que se inscreveu na Escola da Andrews, você vai receber uma pasta com a ementa, com a lista de atividades complementares que você precisa usar como referência para preencher a ficha azul, que é o outro item que vai estar dentro da sua pasta. Isso para a Escola da Andrews. E para formação em liderança jovem, junto na sua pasta vai ter
o cartão de liderança, que você precisa ir analisando e vendo o que você já tem e registrando tudo isso, tá? Para explicar essa parte especialmente, eu gostaria de chamar aqui para conversar com a gente a Bia, tá? Bia é a nossa secretária do Ministério Jovem, é o braço direito, esquerdo e as pernas aqui que fazem as coisas acontecer. Obrigado, Bia, por estar com a gente. Por favor, nos traga orientações em relação também a essa questão do cartão, né, de liderança, como a gente pode preencher, como isso pode funcionar. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pastor. Então, vamos ter aqui alguns minutinhos de orientações e instruções, se você deseja ser líder jovem, se investir para ser líder jovem. O que acontece? O pastor comentou sobre um cartão, um cartãozinho assim, branco e azul. Você já deve ter visto em algum lugar. Se você já tem a sua pasta, está lá dentro. E você pode dar uma olhada já. Ali tem todos os requisitos que são necessários para você ser investido. E o que acontece? Antigamente não, uns 3, 4 anos atrás, ainda era obrigatório a questão da pasta física, né? De você imprimir as suas fotos, de você imprimir seus resumos, de você fazer as coisas ali, montar uma pastinha e entregar até seu digital, para o digital entregar até nós na associação para ser aprovada a sua pasta. Hoje em dia, com, né, aumento da tecnologia e tudo mais, a divisão e a união decidiram fazer com que essa pasta fosse virtual, fosse uma pasta totalmente digital. Então, o que acontece? Hoje, nós temos 3 maneiras de concluir esse cartão fazendo essa pasta digital. E claro, né, se você quiser imprimir os seus requisitos, resumos e ter para você o seu portfólio pessoal, não tem problema, fique à vontade. Mas não é uma maneira não é uma obrigação que vocês têm para fazer para serem investidos. Quais são essas 3 maneiras? Vocês vão receber esse cartão, mas é apenas para acompanhamento, para você visualizar melhor o que você vai precisar fazer. Ali você pode escrever, você pode já fazer um xizinho no que foi feito, para ficar melhor o acompanhamento de vocês. A primeira maneira é através do aplicativo Líder JA. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS, né? Essas 2 plataformas aí de download de aplicativos. E lá você vai se inscrever ali, você vai entrar no aplicativo com os seus dados do SJA, que é o Sistema de Gerenciamento do Ministério Jovem. Então, você vai colocar o seu CPF, o seu ano de nascimento, vai entrar no aplicativo. Você já ali vai ter acesso a várias coisas, tem os ideais e tudo mais, várias coisas do Ministério Jovem, e tem essa opção de cartão virtual. Ali você vai clicar no cartão virtual e você vai colocar alguns dados ali, se eu não me engano, é data de nascimento e CPF também, para puxar, né, o seu cadastro, e ali você vai ter acesso a todos os requisitos e você vai ter ali uma opção de fazer o upload dos arquivos, por exemplo. O cartão ele pede para fazer alguns resumos de alguns livros, enviar algumas meditações que você fez, algumas fotos de você concluindo algum requisito. Então, ali você salva esses arquivos, salva essas fotos no celular, e ali você vai... esse requisito aqui eu já fiz, então eu vou lá e vou fazer o upload desse arquivo aqui, e vai dar como concluído esse requisito no sistema, tá? Eu consigo ver o seu progresso, né? Por exemplo, a gente já tem alguns que já estão fazendo a pasta de líder no sistema. Então, eu tenho ali, se você já está com 50%, 60%, e assim que você concluir o último requisito, aparece 100%, e daí o seu diretor jovem vai aprovar, o seu digital vai aprovar, e daí vai aparecer para mim, né, no caso, a secretária do campo, para fazer a aprovação dessa pasta. Após essa aprovação, a gente vai marcar uma data no final do ano, provavelmente, para fazer a prova do livro de salvação e serviço, que é requisito para você ser investido, certo? Mas voltando lá para as maneiras de você fazer essa pasta, né? Uma que eu falei é o aplicativo Líder JA. Só você entrar aí na Play Store ou na App Store e você já vai conseguir, coloca lá Líder JA, é só baixar o primeiro aplicativo que você tem acesso a todas as informações que eu falei. A segunda maneira é fazendo pelo sistema, pelo próprio SJA. Se você já é diretor jovem, já fez o PDL, você já tem uma certa experiência com ele, se já for líder Caleb, enfim. Você vai pedir para o seu diretor jovem te dar um acesso do sistema
E daí o seu diretor jovem vai te passar o site, o seu login e senha para fazer. Daí você simplesmente vai lá em meu painel e vai clicar lá em cartão virtual e vai aparecer a mesma coisa que aparece no aplicativo, tá? Porque são todos integrados. Então, assim, você começou a fazer pelo aplicativo, você pode entrar no sistema, você pode entrar no site, que é a terceira maneira que você pode fazer. Você pesquisa lá, liderja.com.br, e você vai aparecer uma página do LíderJA muito semelhante ao aplicativo que você baixa, como se fosse uma versão para web do aplicativo, e vai ter lá a opção cartão virtual também. Você clica lá, você vai ter acesso aos mesmos requisitos, e você pode, eu esqueci a minha senha do sistema, ou agora eu estou sem meu celular com o aplicativo, vou entrar pelo computador, é só você entrar no site do LíderJA, e você vai ter acesso ali ao seu cartão, porque você precisa colocar os seus dados, né, de CPF, data de nascimento, ano de nascimento, vai puxar seu cadastro e vai estar ali certinho as coisas que você já colocou, as coisas que você tem que colocar ainda, fazer o upload dos arquivos. Então, essa é a maneira que hoje a Associação Sul-Paranense e a União Sul-Brasileira têm de fazer a pasta de líder, de ser investido em LíderJA. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar com o seu diretor jovem ou com o seu distrital JA, que eles têm algumas informações de questão de sistema, o seu diretor jovem já tem o acesso para te dar esse login e senha para você fazer o seu cartão. Então, como eu havia falado, existe um cartão físico, mas ele hoje não é usado, não é requisito, não é obrigatório para fazer essa pasta, mas você pode ter ele ali para acompanhamento, né? Eu, sinceramente, prefiro ver ali, ter um caderninho ou alguma coisa escrita que eu possa pegar e ler certinho, até porque no cartão os requisitos estão mais separadinhos ali, pelas... esqueci agora, mas ele está ali tudo separadinho nos tópicos, certinho, e já no sistema ele aparece assim uma lista total de tudo que você precisa incluir. Mas é a mesma coisa, o que está no sistema, o que está no aplicativo é o que está no cartão. Eles são a mesma coisa, só mudou a forma com a tecnologia, né? A gente preferiu fazer tudo físico, para não precisar... tem muita gente que não tem impressora em casa, tem muita gente que não consegue tempo de montar essa pasta, mas se você quiser fazer, fique à vontade também para ter você, para pessoal, seu portfólio. Enfim, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, se for rapidinha, pode escrever ali no chat que a gente responde, ou até mesmo pode falar com o seu diretor jovem ou seu distrital JA. É isso aí. Perfeito, gente. Isso é algo que a gente vai ter ao longo do período, né? A gente vai ter a cada sábado, a cada reunião dessa, um pouco mais de orientação, de acompanhamento em relação a todo esse processo de registro. E a gente vai tirando as dúvidas também ali no grupo, inclusive, né? Durante a semana, em horário comercial, você tem uma dúvida, coloca ali no grupo e a Bia e eu, a gente vai atendendo você, tá? A gente não vai abrir agora esse momento porque ele pode se alongar e a gente tem um período de 2 horas para o conteúdo todo, né? E a gente não pode perder tempo em relação a isso agora. No entanto, essa aula está sendo gravada e ela será publicada no site escoladaendrius.com.br, inclusive essa orientação que a Bia acabou de dar, caso você queira, né, repassar e conferir posteriormente, tá joia? Então, sem mais demoras, eu vou fazer uma oração daqui e eu vou convidar o nosso palestrante de hoje para assumir a palavra, tá bom? Se você puder, então, onde estiver, curva a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade. Queremos pedir a tua bênção para essa aula que acontece a partir de agora e uma bênção sobre todos que estão aqui para se aprimorarem, para reterem maiores conhecimentos em relação à questão da liderança jovem na nossa igreja. Nós estamos aqui com o objetivo de crescermos para abençoarmos o teu povo, para podermos influenciarmos a nossa juventude no caminho do Senhor e por isso pedimos a tua bênção, facilidade para aprender tudo aquilo que vai ser apresentado, não apenas hoje, mas ao longo desse programa de curso. Te agradecemos por isso e o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bom. Quem está conosco hoje, queridos, é um amigo de longa data, posso dizer assim. Trata-se do Rômel Rezende, tá? Ele que hoje é coordenador de desbravadores na macro-região central da PLAC, Brasília, mas também ancião e diretor do Ministério Jovem da Igreja Central de Brasília.
Nós nos conhecemos há algum tempo, desde a época do IAN, ensino médio, ele já fazia o ensino superior. É um indivíduo que conhece a história da igreja, conhece a história do Ministério Jovem, é um apaixonado por tudo isso. É amigo do pastor Elmar, assim, né? Estava conversando até com o pastor Williams, nosso presidente. Eles também estudaram na mesma época ali, fizeram um curso, né? Juntos. Romeu, que alegria ter você com a gente. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por atender esse convite, que deveria ser presencial, virou online, mas está valendo. Abraço, amigo. Valeu, pastor Jairo. Obrigadão, amigo. O pastor Jairo mencionou vários aspectos aí que nós temos em comum. Eu me lembro também de um deles que, quando eu trabalhei como departamental de jovens lá na Missão Nordeste, em Natal, ele foi quem me sucedeu lá. Deixei um campuri lá às vésperas. Então, temos algumas contas antigas aí, vamos acertando aos poucos, né? Eu acho que essa ainda demora para terminar de pagar, pastor. Mas um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Eu entendo todas as limitações, né, que nos fizeram fazer esse evento hoje à distância, mas ainda espero poder conhecê-los pessoalmente aí em Curitiba, né? Não conheço Curitiba, a capital que eu tenho muita vontade de conhecer, e você mencionou também o pastor Williams, estudamos juntos, um grande amigo também que a gente guarda no peito. Então a Sul Paranaense é uma associação irmã nossa aqui do Planalto Central, né? Como você mencionou, tenho atuado hoje aqui nas duas áreas, né? Estou em Ministério Jovem dos Bravadores, são duas áreas que eu gosto bastante, e nesse movimento todo que vocês estão fazendo aqui, eu fico gostando muito de ver vocês falando aqui sobre a classe e tal, porque a gente está num movimento praticamente igual aqui também, né? A gente tem vários jovens nossos aqui fazendo a classe de líder. A gente já teve duas investiduras, a primeira foi no final do ano passado e tivemos uma outra esse ano no Dia do Jovem Adventista. Ano passado foram 12 jovens, esse ano foram mais 10. Então, a gente está preparando uma nova remessa aí para o segundo semestre. Com certeza, o programa de líder jovem é algo muito bacana, muito legal. Ele foi totalmente reformulado, né? Mantém, obviamente, a essência, a base histórica, filosófica e tal, mas deu uma turbinada muito boa para esse envolvimento da juventude com as coisas da igreja, né? E hoje eu estou aqui para falar para vocês justamente disso, justamente dessa base, dessa história, destes princípios, de como nós chegamos até aqui com o movimento, como Ministério Jovem, como igreja, né? O que aconteceu, qual foi a história, como é que a gente pode detalhar esse caminho, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês um arquivo que é justamente desse aspecto aqui da história da igreja. Então, a gente vai dividir aqui em duas partes. E eu fui dar uma revisada aqui, é bastante conteúdo, vamos ter que dar uma acelerada, mas vai dar tudo certo. A gente vai começar falando a respeito da história da igreja das origens, né? Lá nos Estados Unidos e tal. Depois uma parte aqui da história da igreja no Brasil, e aí vamos entrar também na parte de história do Ministério Jovem. Então vamos ter uma boa viagem no tempo aqui hoje, aprendendo sobre essas nossas bases, né? Eu vou aqui colocar para compartilhar minha tela aqui, e nós vamos começar. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Opa, aí, tá tranquilo aí, pastor? Perfeito. Tá tranquilo? Pronto. Sim. Então, opa, desculpa. Deu certo, mas eu peguei o outro arquivo, não é esse arquivo. A gente vai começar pela parte de história da igreja. Eu passei aqui para a história do Ministério Jovem. Tá aqui. Aí. Tá puxando aqui. Não. Só ajeitar aqui essa questão do arquivo. Se colocar em modo de apresentação, será que ele vai? Tá ok? Origem e história da IASD. Como tá aí para vocês? Tá tudo certo? Ainda não entrou em tela cheia, mas vamos Não aguardar. entrou na tela? Para você está passando aí, não? Deixa eu refazer aqui. Como é que tá aí?
Agora sim, tá em tela Deu cheia. certo? Aham. Tá, o Guilherme Miller aí. Bom, então, vamos, como eu falei para vocês, vamos puxar lá das raízes, né? A gente tem, muitas vezes, algumas análises que são feitas a respeito da história da igreja, né? E em algumas delas as pessoas colocam o Guilherme Miller como sendo adventista, né? Mas é muito importante a gente ter a concepção de que ele faz parte de um movimento que originou a igreja adventista, mas o William Miller não era adventista, né? Ele participou de todo aquele movimento do despertar a respeito das profecias, né? Ele fez todo um estudo da Bíblia, ele organizou, fez muitas atividades de pregação da palavra de Deus naquele período, mas ele não foi membro da Igreja Adventista, né? Ele teve uma compreensão a respeito da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ele começou a pregar que Jesus voltaria ainda naquela década de 1840, conforme a compreensão que ele tinha de Daniel 8,14, e ele começou o movimento milerita. Esse movimento precede a formação da Igreja Adventista, e ele alcançou muitas pessoas, mais de 200 mil pessoas, como está falando aqui. Eu imagino que o número é até maior, né? Por essa minha fonte aqui, seria em torno de 200 mil pessoas, mas a mensagem se espalhou muito forte. Há um tempo atrás, eu estudava para um concurso aqui em Brasília que cai História Mundial, né? E eu li um livro de História da Europa, e nessa parte de História da Europa, o autor mencionava os movimentos mileritas que aconteceram nos Estados Unidos e que geraram influência, inclusive na Europa, durante esse período do século XIX. Então, o Miller teve uma influência muito grande, né? Um livro muito bom dessa temática, um filme muito bom dessa temática, né, que é inclusive recomendado na classe de líder jovem, né, é o Como Tudo Começou, que é um filme que está no YouTube disponível e conta toda essa história. E ali é muito legal a gente ver essa história da origem da igreja, tem lá a história de Guilherme Miller, tem toda a coisa acontecendo por ali. Ali a gente tem uma forma visual de entender aquela época, né? Outro personagem importantíssimo daquela época é Josué Himes, que também aparece nesse filme, né? Ele foi o grande promotor do movimento milerita no sentido das publicações, né? Josué Himes fazia pequenas revistas, jornais naquela época que eram distribuídos nas cidades, né? Ele lançou a Signs of the Times, que é a nossa revista mais famosa daquele período. Ele conseguia formas de poder publicar os diagramas proféticos, os diversos conteúdos que eram pregados por Guilherme Miller, né? Ele fazia uma forte divulgação naquele período ali com relação àquela mensagem. Então ele era um homem realmente empolgado e era jovem, né? Era um jovem ainda que participava daquele movimento de uma forma muito enérgica, né? Muito dinâmica. A gente percebe aqui, ó, Josué Himes em 1840 tinha 35 anos, então ele era ainda jovenzinho, né? Tinha muita energia e ele fazia a base de todo aquele movimento. Em 1842 ele lançou a revista Clamor da Meia-Noite em Nova York, e ele passou para Miller a ideia de retirar aquele movimento de pequenas comunidades rurais, ali na região nordeste dos Estados Unidos, né, estados puramente rurais, para levar para as grandes cidades, para Chicago, para Nova York, para espalhar o máximo possível a mensagem da volta de Jesus para as grandes cidades dos Estados Unidos, né? Entramos então em Josias Litch, que é um outro personagem importante desse período. Ele foi um pastor metodista, ele aceitou os ensinos de Miller em 1838, pouco antes dessa época que a gente vinha falando, né? E ele escreveu vários estudos sobre as profecias de Daniel. Ele começou a dar sequência a esse movimento de publicações, esse movimento da revista Sinais dos Tempos, e ele fazia o movimento do pregador itinerante. Ele viajava pelos Estados Unidos e pregava bastante sobre a volta de Jesus. Miller era um homem mais rural, mais parado lá no canto dele, e esses outros homens foram entrando no movimento millerita e foram turbinando aquela coisa. E a gente vai percebendo algumas coisas aí que remontam às nossas raízes, né? As nossas origens, explicam várias coisas que nós temos hoje, né? Por exemplo, nós temos hoje na nossa igreja, todo ano, um movimento que aconteceu no sábado passado, do Impacto Esperança. A gente distribui livros, milhares, milhões. Há um projeto agora para distribuir 1 bilhão de livros ao redor do mundo, né? E a gente percebe que esse movimento de publicações, ele é da essência da nossa igreja, ele é da alma adventista, né? Ele vem
lá dos princípios, ainda no movimento milerita, a gente percebe toda essa movimentação, toda essa missão em torno das publicações. Então, as publicações desempenharam um papel preponderante, papel excepcional, extremamente relevante no início do trabalho da nossa igreja, né? A gente chega, então, nesse pregador, Charles Fitch. Alguns livros mencionam Carlos Fitch, né? Ele criou aquele diagrama profético de 1843, que é aquela imagem, né, com as várias coisas lá da profecia, os animais, a estátua e tal. Ele foi um dos primeiros a estabelecer essa relação entre Babilônia, Apocalipse 18, com as organizações católicas e protestantes que estavam ali se opondo à mensagem sobre a vida de Jesus. Ele aceitou os ensinos de Miller, fez estudos com Josias Litch, mas ele faleceu poucos dias antes da data que estava marcada para a volta de Jesus, né? A história de Charles Fitch é uma história bem interessante, mas a gente percebe que ele dedicou profundamente a sua vida à pregação do Evangelho, e a data de falecimento dele justamente em 1844, né? Charles Fitch foi um homem que testemunhou profundamente a respeito da mensagem da volta de Jesus naquele período, e a sua família tinha esperança de reencontrá-lo justamente naquela data que foi estabelecida em 22 de outubro de 1844, né? E a gente percebe que, justamente entrando agora nesse ponto das datas marcadas, foram as situações que acabaram dividindo ali os grupos finais e chegaram a acontecer a organização da Igreja Adventista, né? Miller estabeleceu primeiro a data de 21 de março de 1843, depois ele passou um ano para frente, para 1844, depois ele retornou a estudar, Samuel Snow apresentou seus estudos também, apontavam para o dia da expiação, 22 de outubro, né, 1844, e aí o próprio Miller se convenceu dessa data e fixaram esse dia, que é conhecido como o dia do grande desapontamento. Nesse período, então, o movimento milerita teve aquela sua grande decepção, eles deram tudo de si para poder advertir o mundo do seu juízo, eles abandonaram as plantações, fecharam lojas, saíram do seu emprego, nada mais tinha valor para eles que não fosse a volta de Jesus, né? E aí, nesse dia, como está falando, era o dia da grande expectativa, né? O grande desapontamento foi o dia seguinte, na verdade, né? E eles estavam ali aguardando que Jesus voltasse nesse dia. Nesse dia, então, o sol se pôs, Jesus não voltou, eles então pensaram, é meia-noite, deu a meia-noite, Jesus não voltou, virou o dia, e aí o dia 23 de outubro de 1844 se torna realmente o grande desapontamento. Eles se entristeceram muito, e depois de 1844, a gente vai encontrar algumas coisas que aconteceram naquele movimento, né? Um dos grupos voltou para suas igrejas, abandonou completamente a crença no segundo advento de Cristo. Esse grupo voltou para a igreja batista, para a igreja milerita, para a igreja metodista, desculpa, nunca houve uma igreja milerita, né? Voltou para a igreja episcopal, congregacional, para cada uma das suas igrejas. Um outro grupo abandonou completamente a fé cristã, se apostatou e não quis saber mais de nenhuma religião. E um terceiro grupo continuou crendo na mensagem milerita, mas esse terceiro grupo ainda dividido em três formas diferentes. E a gente vai ver aqui quais são esses três grupos nos quais se dividiram esse grupo milerita, né? Um primeiro grupo acreditava que a volta de Jesus estava certa, mas a data que estava errada. Então, eles tinham que marcar uma nova data, né? E aí eles seguiram marcando datas, né? Um segundo grupo acreditou que Jesus realmente voltou em 22 de outubro de 44, mas foi de forma espiritual e somente poderia vê-lo ou poderia encontrá-lo quem preenchesse determinados requisitos, e alguns desses grupos entraram em formas espiritualistas muito exóticas, né? E esse grupo, então, meio que se despedaçou também, não se tornou em nenhum grupo religioso organizado. E um terceiro grupo acreditava que o erro não estava na data, o erro estava no evento, né? A data estava correta, o 22 de outubro de 44, mas o que estava errado na interpretação era apenas o evento, né? O evento daquele dia não seria a volta de Jesus, seria algum outro evento. E aí seguiram estudando e buscando aprender mais. Desses três grupos, o último era o menorzinho. O último era o que tinha menos pessoas, era o que tinha menos representatividade, né? Era um grupo menos relevante, né? Mas foi desse grupo que a Igreja Adventista surgiu, né? Um grupo que continuou estudando as profecias, continuou aprendendo mais, e desse grupo, então, surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí agora a gente vai entrar em pessoas
em ações, em eventos que realmente fizeram a Igreja Adventista como ela é hoje, né? Primeiro ponto, para corrigir o erro de Miller, o que ele havia interpretado de errado naquela data, a gente tem a personalidade de Irão Edson. Irão Edson era um fazendeiro já de meia idade, né? Ele tinha 40 e poucos anos naquela época, e aí, depois de uma reunião de oração, ele teve uma visão, vocês conhecem essa visão no milharal, a respeito de Jesus no santuário celestial, né? Ele viu Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial, ali ele estava passando do lugar santo para o santíssimo, e ele começou a analisar e perceber, então, o erro de Miller. Ele acreditava que o santuário a ser purificado era a terra, quando, na verdade, a profecia apontava de uma forma diferente para o santuário celestial, né? A purificação do santuário celestial, do santuário no céu. Então, a gente vai percebendo novas interpretações. O santuário agora surge como uma doutrina importante para esse movimento que começa a tomar corpo, mas que ainda não era uma igreja. Ainda não existia uma igreja organizada, ainda não era um movimento, uma organização tão grande, tão espalhada como nós temos hoje a Igreja Adventista, né? Eles eram apenas um pequeno grupo de pessoas ali, mileritas, muitos deles fazendeiros, muitos deles ali da área rural do Nordeste dos Estados Unidos, que estavam buscando compreender melhor o que havia acontecido naquele movimento todo, né? E aí, para continuar a aprender, eles estudaram muito a profecia e ainda havia outros pontos importantes que eles foram aprendendo. Primeiro, que a vinda de Jesus será de forma pessoal e visível. Hoje a gente tem isso como consolidado no nosso corpo doutrinário, né? A gente já aprende isso desde o primeiro estudo bíblico, a gente sabe encontrar fácil as passagens na Bíblia, né? Mas lembremos que naquela época o acesso a todas essas informações era mais complicado, eles tinham que estudar melhor, tinham que ler todos os textos bíblicos, eles tinham mais dificuldades, então eles foram aos poucos, e aí entra um outro conceito também da verdade presente, né? Da verdade que vai crescendo e aumentando a cada vez mais, né? O dom de profecia era uma evidência da atuação do Espírito Santo. Logo depois veio a mensagem do sábado, né, que ainda não tinha essa mensagem presente com eles. Ela foi trazida de uma mulher da Igreja Batista do Sétimo Dia, e essa mensagem então entrou e passou a fazer parte da Igreja Adventista. E sobre o estado dos mortos também, um outro ponto muito importante. A morte é um estado de sono e a imortalidade será recebida somente quando Jesus vier. Então, a doutrina da mortalidade da alma também é agregada a esse grupo doutrinário ali. E aí, agora sim, a gente chega nos pioneiros da Igreja Adventista, né? A gente aprendeu aqui sobre o movimento milerita, sobre esse aspecto doutrinário, né? Sobre o aspecto do ponto divisor em 1844, e a partir disso, então, com essa subdivisão em grupos, e alguns anos depois também de 1844, não foi muito imediato, né? O movimento foi crescendo aos poucos, e pouco tempo depois de 1844, alguns pioneiros formam, então, o movimento adventista. Um dos mais empenhados nesse movimento é Joseph Bates, né? Ele é bastante conhecido desse período. Ele era um capitão de navegação, de barco, né? Aos 29 anos ele abandonou o álcool, o fumo, ele começou a mudar a sua conduta. Aos 46 abandonou o consumo de chá e café. Aos 51 anos deixou de comer carne. Então, José Bates era um defensor da mensagem de saúde, né? Em 1839 ele se torna milerita. Em 45 ele permanece com aquele grupo que estava buscando compreender melhor sobre 1844. Em 45 ele começa a guardar o sábado, foi quando surge essa mensagem dentro da Igreja Adventista, e a partir de então ele foi um forte divulgador do movimento adventista. Ele divulgava muito a questão do sábado, ele criou um folheto próprio, né? Lá no filme Como Tudo Começou, há vários momentos de muita dificuldade financeira que ele e a família passaram, muitos problemas, mas ele conseguiu superar tudo isso e ainda assim conseguiu criar esse pequeno folheto, essa pequena publicação chamada O Selo do Deus Vivo, e é um homem que nos inspira muito, porque dedicava totalmente a sua vida à causa de Deus, né? E ele foi um dos primeiros presidentes da Conferência dos Líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ainda havia uma forte resistência a transformar esse movimento numa igreja, mas José Bates estava ali defendendo essa organização da igreja. Um outro nome muito importante também é de Uri Smith, né? E ele foi pastor, foi escritor, foi redator. Ele foi um homem muito dedicado também a essa obra de publicações.
ele foi secretário-geral da Associação Geral, lembrando que a Associação Geral naquela época era praticamente só um pedaço dos Estados Unidos, né? Não era nem só os Estados Unidos, era só uma parte ali onde a igreja estava apenas começando, e eles iniciaram por essa organização para que ela depois pudesse ir se espalhando pelo país. Por muitos anos ele foi o redator da revista oficial da igreja, que era a Review and Herald, e ele era um homem que buscava cativar as pessoas, né? Ele gostava muito desse aspecto da escrita e ele foi essencial nos primeiros anos da igreja para que essas publicações avançassem e pessoas fossem alcançadas, né? E também se dedicou muito a esse aspecto da formação de doutrinas, do corpo doutrinário, logo ali no começo da igreja, que também havia uma resistência, né? Havia uma resistência a consolidar um credo, a consolidar algo que se parecesse muito com o que existe na Igreja Católica, em outras igrejas protestantes, né? Havia uma resistência a esse aspecto da formalização, da institucionalização, o quanto isso, quem sabe, pudesse prejudicar a igreja, o quanto isso pudesse trazer consequências ruins, né? Mas ele se empenhou fortemente nesse aspecto de ter um corpo doutrinário consolidado para a Igreja Adventista, né? Esse talvez seja um dos mais famosos desse período, né, dos nossos pioneiros, que é Tiago White, que em inglês é James, né, James White, e Tiago White foi o nosso líder ali no começo, nos primórdios da igreja, um homem importantíssimo no aspecto administrativo. Ele conheceu a mensagem muito jovem, né, aos 21 anos, ele conheceu a mensagem de Guilherme Miller e de Josué Himes. Ele se tornou, então, evangelista, começou a pregar. Ele conhece a jovem Ellen Harmon, né? Ele se casa com ela aos 26 anos, e em 1850 ele começou a dirigir essa organização que ainda era um embrião do que seria a igreja posteriormente, né? A organização chamada os Adventistas Guardadores do Sábado. Ele morreu em 1881 de malária, né? Mas ele conviveu durante muito tempo com vários problemas em sua saúde, porque ele carregava muitas responsabilidades, buscando desenvolver a estrutura da igreja, né? Tiago White construiu o que se pode chamar da espinha dorsal da igreja, se desenvolveu a base do que se tornaria depois o movimento adventista. E aí chegamos nela, né? Ela que é, quem sabe, a mais conhecida, a mais famosa, a estrela, a popstar da igreja adventista, mas que precisamos entender bem esse contexto, né? Muitos colocam Ellen White como algo que nem ela mesma se colocou, né? E muitos às vezes acusam a igreja de determinadas coisas que a igreja também não faz, né? Que é o aspecto de colocar Ellen White, os escritos de Ellen White acima da Bíblia, é o aspecto de, quem sabe, venerar Ellen White como uma veneração a Maria. Nada disso existe, a gente sabe muito bem disso, né? Ellen White era também uma pessoa muito simples, de uma região rural americana, do Maine, né? O pequeno estado do Maine. Se você olhar o mapa dos Estados Unidos, é aquela pontinha lá em cima, né? Aquele cantinho já lá perto do Canadá, né? Um estado muito isolado, muito rural, muito simples. Seria mais ou menos, fazendo, quem sabe, alguma comparação, o equivalente ao Acre no Brasil, né? Ellen White era da região mais, assim, insignificante e relevante, um cantinho do país, né? Não que eu esteja dizendo que o Acre seja insignificante e relevante, viu, pessoal? Mas é que era realmente um estado rural, pobre, pouco habitado, não tinha tanta relevância como todo o restante do país, né? Ela era da igreja metodista, Ellen White foi batizada aos 12 anos da igreja metodista. Em 1840, ela e a sua família aceitaram os ensinos de Miller, eles acreditavam na volta de Cristo, e justamente por isso, né, falei um pouquinho para vocês sobre as perseguições que haviam naquela época, eles foram expulsos da igreja metodista, onde eles eram membros, né? Em 1842, um pregador negro chamado William Foy teve visões, como Ellen White também teve, né, mas ele recusou o chamado. Logo depois, um cidadão chamado Hazen Foss também recebeu esse mesmo chamado, mas também o recusou. E em uma manhã de dezembro de 1844, Ellen White teve a sua primeira visão e ela tinha apenas 17 anos, né? A gente fala muito sobre isso para os jovens, né? Sobre o envolvimento, os pioneiros e tal. E Ellen White foi um exemplo a respeito disso, de uma liderança, de uma pessoa que se colocou nas mãos de Deus, de uma pessoa muito jovem, ainda aos 17 anos, né, que iniciou ali um ministério muito profícuo, mas também com um dom muito característico, né, o dom do espírito de profecia. Em 1845, ela foi convidada a relatar suas visões a um grupo adventista ali no Maine, né, que era o estado dela, o Acre americano, como eu falei para vocês.
Então, um jovem pregador, 6 anos mais velho que ela, convenceu-se que as visões eram verdadeiras e a mensagem necessária para o tempo do fim. Em 46, ela se casa com esse jovem, que é Tiago White. Tiveram 4 filhos, 2 faleceram, né? Henry em 47, Edison em 49, William em 54 e Herbert em 1860. E aí Ellen White começa toda essa saga da base da igreja, das produções literárias, né? Ela escreveu cerca de 100 mil páginas, foram muitas cartas, diários, artigos, livros. Em 1915, o ano de sua morte, haviam 24 livros dela publicados, em 1990 já eram 128 livros, o chamado Ellen White Estate, né, que não é estate de estado, é estate com R de patrimônio literário, né? Esse patrimônio dela ficou preservado e esses livros se multiplicaram porque foram feitas várias compilações, várias versões, várias divisões, e muitas coisas ainda não haviam sido publicadas em 1915, né? Ela escrevia no papel de carta, sempre com a pena, à mão, né, claro, e depois de 1880 ela tinha assistentes que datilografavam esses manuscritos. Então foi uma vida literária extremamente profícua, de muita produção, e ela foi inspirada, foi verdadeiramente a mensageira do Senhor para os últimos dias, mas ela jamais colocou os seus livros, as suas publicações, os seus escritos como substitutos da Bíblia, como estando acima da palavra de Deus de alguma forma, né? Só falar um pouquinho mais aqui a respeito de Ellen White. Eu vou falar um bocado aqui a respeito do filme, porque o filme é bom mesmo, então recomendo vocês aqui ainda não assistiu, assistir, né? O filme Como Tudo Começou, está no YouTube, está ali gratuito, um filme excelente sobre a história da igreja. E ele menciona também esse aspecto das dificuldades que todos eles enfrentavam, né? E Ellen White e Tiago White não foi diferente. Muitas dificuldades financeiras, os problemas de saúde que Tiago White teve, a questão da perda do filho, né? A questão de várias dificuldades no início da igreja, um movimento dirigido por Deus, mas conduzido por homens, né? Então, assim, necessitando sempre de muitos ajustes, de muita conversa, de muito debate, com conflitos, com dificuldades, mas a mão de Deus sempre sendo observada como guiando de forma muito forte todo aquele movimento que acontecia, né? Então, assim, Ellen White teve um papel de liderança extremamente importante durante esses primeiros anos da igreja, que conduziram a criar uma base muito forte. A igreja foi se organizada somente já nos anos 60, né, do século XIX, e Ellen White, durante mais de 50 anos, esteve à frente desse movimento, nunca como uma líder direta, nunca como uma presidente da associação geral, alguma coisa assim, mas sempre ali numa atividade como eu vou dizer, de aconselhamento, né? de direção, de mostrar ali o caminho que deveria seguir. Eu vi uma pessoa perguntando aqui se o slide vai estar disponível, com certeza, o pastor Jairo, acho que é um material interessante, apesar de muito resumido, né? Mas pode ser uma guia para você ter ali as informações dos nomes e datas, né? Vale a pena dar uma olhada no material depois. Guilherme Miller pode ser considerado um falso profeta à luz do que a Bíblia descreve? É um tema polêmico, que tem várias controvérsias, como é que eu vou dizer, acadêmicas, né? Mas a gente vai perceber aqui algumas coisas. Quais que são os critérios bíblicos, né? Olhar à luz das Escrituras, analisar os resultados daquilo que determinado profeta coloca, né? Então, assim, no contexto que ele viveu, ele exerceu uma função extremamente relevante, né? Ele interpretou de acordo com as condições que ele tinha, com os recursos que ele teve, né? Mas, apesar de algumas coisas a gente olhar e ver como algo errado, algo que ele colocou ali de uma interpretação com a qual não se concorda posteriormente, ou o aspecto do movimento que depois ele não prosseguiu, né? Ele não se tornou adventista, ele voltou lá para a igreja dele, nunca mais fez parte do movimento religioso que ocorreu posteriormente a isso, né? Mas a gente pode observar ele como uma pessoa que foi usada por Deus, né? E que agiu dentro da sua sinceridade, né? Alguns colocaram algumas observações aqui de como ele tentou interpretar exatamente, e ele não fez profecia também, exatamente isso mesmo. Ele só buscou interpretar, ele buscou os critérios que ele tinha disponíveis de acordo com os recursos da época e tal, né? Então, esse é o sentido. Quando a gente olha para o que ele fez, a gente percebe que a gente vê resultados realmente muito, muito relevantes, né? Ele foi um homem extremamente dedicado, ele nos deixa um exemplo de uma pessoa que fez todo o seu melhor em prol da causa de Deus,
mas que também, claro, como todo ser humano, teve as suas limitações, teve as suas dificuldades, e depois ele acaba saindo de cena desse movimento todo, né? Mas Ellen White, inclusive, escreveu sobre ele, a respeito da personalidade dele, a respeito da salvação dele, enfim. Então, Guilherme Miller foi um personagem relevante, não fundamental ou essencial para a questão da igreja, não é adventista, não se uniu ao movimento adventista, mas o movimento millerita lançou as bases nas quais a igreja adventista depois seguiu e avançou bem mais, né, e deu passos bem mais largos do que o movimento millerita havia feito. Então a gente entra na organização da igreja em si, né? A gente percebe que nesse período de 1913 a 1918 é essa consolidação da igreja, então a gente vai entender melhor essas coisas, né? Como eu falei para vocês de início, havia uma resistência lá atrás, a Associação Geral de 1860 é a Associação do Michigan, desculpa, e a Associação Geral é só de 1863. Então a igreja começou de forma descentralizada. Isso reflete bastante até da característica dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são uma nação que começaram de forma descentralizada, né? As 13 colônias britânicas ali eram isoladas. O federalismo americano ele é bem diferente do nosso. Cada estado lá nos Estados Unidos tem uma autonomia muito maior do que nós temos aqui, por exemplo, né? Então a igreja foi começando mais ou menos dessa forma também. Tinha uma associação no Michigan, depois surgiu uma associação em outro estado e tal. Em 1863 elas se juntam, formam a Associação Geral. E a Associação Geral começa a organizar todo o trabalho da igreja, logo depois começa a fazer o trabalho fora também, quando John Andrews é enviado como missionário para a Europa, e a igreja começa a coordenar esse trabalho mundial, né? A organização da igreja começa pela Associação Geral, que hoje está em Maryland, nos Estados Unidos, ali ao lado de Washington, né? Depois vem as divisões, hoje nós temos 13 divisões, né? Uma delas é a nossa vizinha aqui da minha igreja, a divisão sul-americana. Nós temos a divisão interamericana, norte-americana, várias divisões na Europa, na África, na Ásia. Então, são 13 ao todo no mundo. Cada divisão é dividida em uniões, né? A nossa aqui, eu nem me lembro mais da última conta, mas acho que tinha 16 uniões, sendo que a metade delas são no Brasil, né? São 8 uniões no Brasil. União Norte, Nordeste, Leste, Centro-Oeste, Sudeste, Central e Sul. E aí cada uma dessas uniões vai coordenar um determinado campo, né? As associações e missões locais, né? No caso de vocês aí são 4 associações no Paraná, né? A Sul Paranaense Central em Curitiba, Norte Paranaense em Maringá, Oeste Paranaense em Cascavel, ainda tem mais 2 em Santa Catarina e mais 3 no Rio Grande do Sul. Então todas essas associações elas formam a União Sul Brasileira e, claro, cada associação é formada pelas igrejas e grupos. Toda essa organização preparada pela igreja, ela é o mesmo formato no mundo inteiro, né? A gente tem esse nosso logo, né? Então ele é parte importante também da nossa identidade como igreja. Você vê que cada coisa tem um simbolismo, né? As 3 linhas das chamas, as linhas em si, a palavra aberta, né? O globo aqui envolvido pela chama, a cruz como centro da mensagem. Então a gente percebe todo esse aspecto que a igreja teve um início muito simplório, muito limitado, muito pequeno, mas depois ela cresceu, se tornou um grande movimento, um movimento muito guiado por Deus, né? E esse crescimento mundial da igreja também pode ser detectado de uma forma espetacular nos números, né? No ano de 1870, você vê aí, havia um pouco mais de 5 mil adventistas no mundo. 10 anos depois, passou para 29 mil. Na virada do século, eram 75 mil. Em 1915, Ellen White falece, a gente perde uma grande liderança, mas a igreja prossegue avançando. No final do século XX, já são 10 milhões, e agora, recentemente, o último número que eu coloquei aí, em 2017, já são quase 20 milhões de adventistas no mundo, né? Quando a gente vem para o Brasil, a gente vai perceber também esse aspecto da história da igreja muito ligada às publicações, né? Um jovem alemão chamava Bochart, essa história aí bem pertinho de vocês, né? Ele cometeu um crime e foi lá para o porto de Itajaí, em Santa Catarina. Ele entrou clandestino num barco, ele foi descoberto, foi obrigado a trabalhar como tripulante, né? Durante a viagem, ele conheceu 2 missionários adventistas alemães que queriam saber se havia evangélicos no Brasil. O padrasto dele era luterano, Carlos Drift, e esses missionários pegaram o endereço em Brusque, em Santa Catarina, e começaram a mandar literatura. Essa literatura chegava lá no porto de Itajaí, né, no final do século XIX, 1884, e era destinado para esse Carlos Drift, né? Só que ele não queria o pacote.
Ele não tinha encomendado nada, ele achou que era alguma armadilha, alguma coisa. Por insistência de terceiros, ele abriu o pacote e começou a repartir as revistas. Esse é o tataravô do Impacto Esperança, né? E aí ele sozinho começou a distribuir as coisas para quem estava em volta ali. E o resultado disso foi que as famílias começaram a conhecer e receber os estudos da igreja, e a pedir mais. Ali, você sabe, é uma região com muitos alemães, né? E as publicações alemãs se espalharam ali rapidamente. Essas solicitações foram aumentando e ele ficou preocupado em um dia ter que pagar por aquela literatura. Em 1884 apareceu um homem disposto a pagar, né, e compartilhar essa literatura, e ele, apesar de ser filho de pastor, né, ele era um alcoólatra, ele trocava aquelas revistas por cachaça, ele usava para embalar ali os produtos que ele vendia, e dessa forma a igreja foi avançando aqui no Brasil, né? Então as revistas acabavam sendo distribuídas, foram encontradas nas ruas, nos armazéns, né? E cada vez mais esses pedidos foram aumentando, e aí a mensagem foi chegando a muitas pessoas, muitas delas nem foram pagas, né? Eram centenas de dólares essa conta, mas a mensagem foi alcançando famílias e muitas famílias, né? Em 1887, Guilherme Bels, que era um imigrante alemão que estava ali, conheceu um livro de Uriah Smith, que a gente havia falado sobre ele, né? Comentários sobre o livro de Daniel. Ele estudou atentamente aquele livro, aprendeu sobre a mudança do sábado para o domingo. A partir de 1890, sua família decidiu toda guardar o sábado, e ali se formou a primeira igreja adventista ali na cidade de Gaspar Alto, em Santa Catarina, né? A posição de observar o sábado bíblico despertou os vizinhos, e 22 pessoas guardavam o sábado, ainda sem nem sequer ter conhecido um missionário adventista. Logo depois, a igreja enviou um missionário, e ele chegou e foi apenas colher o trabalho, né? E quando a gente olha hoje para o mundo, a gente vê que o Brasil foi recentemente ultrapassado pela Índia, né? Mas é um dos países com a igreja mais forte no mundo, há mais de 1 milhão, hoje há mais de 1,5 milhão de adventistas no mundo. Esses são os 10 maiores países adventistas no mundo, conforme os dados de 2017, já vai fazer 5 anos, né? Tem que atualizar aqui as minhas informações, mas a gente percebe uma igreja muito disseminada e espalhada pelo mundo inteiro. E quando a gente chega ao final aqui, a gente tem alguns trechos de Ellen White, né? Ela diz assim: Deus está guiando a saída de um povo. Ele tem um povo, uma igreja na terra, os quais ele tornou depositários de sua lei. Confiou-lhes sagrado depósito e verdade eterna para ser dada ao mundo. Ele os reprovaria e corrigiria. A mensagem aos laodiceanos, de Apocalipse 3, 14 a 22, aplica-se aos adventistas do sétimo dia, que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz. Então ela faz essa advertência para que a igreja continue pregando e avançando e fazendo a sua parte, né? E quando a gente pensa nisso, a gente vê que essa mensagem, os nossos pioneiros a cumpriram, a disseminaram, a espalharam, a compartilharam com milhares, milhões de pessoas, e isso fez com que a igreja pudesse avançar e chegar ao que ela é hoje, né? E isso nos traz também uma grande responsabilidade, né? De que nós também hoje precisamos fazer a nossa parte para que essa mensagem possa avançar. Quando a gente olha para todas essas coisas, a gente vê a nossa identidade aqui muito presente, né? A gente vê como essa igreja foi construída, como essa igreja surgiu, como essa igreja chegou até nós e o que é que nós podemos fazer hoje como parte desse movimento, né? Eu vou fechar aqui a apresentação. E aí, quando a gente para pensar a respeito disso, a respeito desses aspectos da formação da igreja, a gente também traz uma responsabilidade grande para nós, né? Como líderes, como pessoas que precisam hoje se empenhar em função desta missão, esse legado que nós temos, né? Todo o legado de pessoas que o construíram através de todas essas décadas, e também como um privilégio que nós temos hoje de seguirmos avançando com essa mensagem. Pastor, eu fiquei preocupado aqui de parar antes das 4 horas. Não sei se fazemos algum intervalo, perguntas, alguma coisa assim, e aí temos a segunda parte, que aí vai abordar de forma mais específica o Ministério Jovem, né? A parte histórica. Tá bom. Primeiro, espetacular. Como ele consegue, né, gente, falar então tanta coisa em pouco tempo, né? Essa é uma habilidade do Romeu conhecida há muito tempo, né? Mas eu queria destacar duas coisas, Romeu, do que você falou até aqui. Na verdade, a pergunta que surgiu você já terminou respondendo ali no transcurso da fala, mas sobre Guilherme Miller, né, dessas citações que Ellen White menciona a respeito dele, ela cita que existem anjos que guardam ali o túmulo de Guilherme Miller, né? Você falou que ela fala a respeito da salvação dele. Então,
Eu já estive nesse cemitério, acho que você já passou por lá também, Também. né? É um lugar assim perdido no meio do nada, é um lugar muito simples, mas assim muito significativo, né? Que gera muita reflexão. Então, essa história da igreja lá nos Estados Unidos, nem todo mundo consegue acessar, porque, lógico, é distante, tudo, é uma história bonita, mas envolve muita despesa para ir até lá. Agora, já que você terminou falando da história da igreja aqui no Brasil, essa igrejinha que você mostrou aí, Gaspar Alto, gente, aqui de Curitiba, está Uhum. a coisa de 2 horas, Eu aproximadamente. conheço lá, cara. Pois é. Eu fui Verdade. nessa igreja quando eu fui trabalhar na Novo Tempo, meus pais vieram para cá. A primeira vez que eles vieram para São Paulo, a gente desceu aqui para Joinville, onde meu sogro mora até hoje. E aí nós fomos até Gaspar Alto. Você chega ali em Brusque, sobe, chega em Gaspar, e aí Gaspar Alto é como se fosse um distrito acima, ali mais rural. E aí sai da cidade, por um canto do bairro, pega uma estradinha de chão e vai subindo, subindo. E é surpreendente quando você chega lá no meio do nada e tem aquela igrejinha, e você fica pensando, poxa, mas começou aqui, né? E o que é a igreja hoje, né? Com o Novo Tempo, CPB, grandes templos, né? Tantas associações, uniões. Então a gente percebe que o crescimento dessa igreja é fruto da bênção de Deus de fato e resultado da vida de pessoas consagradas, né? Pessoas Uhum. apaixonadas pela missão. Eu acho que é com esse tipo de inspiração que a gente tem que avançar para a questão do ministério jovem, né? Exato. A igreja começa com jovens, Ellen White é um exemplo disso, e eu entendo que a igreja, a história dessa igreja, ela vai terminar também com Deus usando muitos jovens criativos que dominam tecnologia hoje, redes sociais e tantas outras possibilidades, né? Amém. Amigo, vamos abrir então essa segunda parte. Eu não sei se tem alguma outra pergunta sobre esse primeiro bloco, mas apenas reforçando uma coisa que foi perguntada ali. Como você vai registrar sua presença, sendo que você não está no grupo de WhatsApp? Teve gente até me mandando aqui no chat, o pastor me coloca lá no grupo do WhatsApp. Isso porque ontem, feriado, e hoje a gente não conseguiu atualizar esses que se matricularam por último. Então, durante a semana a gente vai inserir esses números novos e você vai ter acesso a esse link para registrar sua presença, isso durante toda a semana, tá? A partir da outra aula, a gente não vai deixar a semana toda esse link aberto, mas nessa primeira, fique tranquilo, ele vai estar aberto, você pode registrar logo em seguida. Tá bom? Beleza. Romel, pode seguir, amigo. Vamos lá? Bom, eu vou entrar aqui agora na segunda parte, que é um outro material aqui, específico sobre Ministério Jovem, né? Então, a gente sabe que é uma luta aqui para a gente poder abordar um assunto que às vezes pode parecer um pouco árido e tal, né? Mas é um assunto bem interessante, que é sobre a história aqui, agora, de forma específica, do Ministério Jovem, né? Então, a gente abordou ali a igreja, as raízes da igreja, né? Agora vamos trabalhar um pouquinho na parte mais nossa mesmo aqui, né? A gente não tem como falar também do Ministério Jovem sem passar por Thiago White, né? Por quê? Algumas razões até bem simples, bem práticas, né? Em 1852, Thiago White publicou um outro periódico chamado Youth Structure, era o instrutor da juventude, né? Ele Romel, publicou... Oi? tá travado aí ainda na primeira tela. Não sei se você já passou para a segunda. Passei, cara. Eu tive a impressão que sim. Então aqui ainda está na história do Ministério Jovem Adventista. Não passou para o Thiago White ainda? Não passou para o Tiago. Então vamos de novo aqui. A gente tem aqui aquela técnica milenar do reset, né? Então vamos fazer de novo. Vai dar certo. Compartilhar a tela. Perfeito. Já está na cara dele agora? Sim. Pronto, então. Beleza. Então, como a gente estava falando, Thiago White ele é imprescindível também do Ministério Jovem, não só no aspecto da igreja de uma forma mais ampla, mas do Ministério Jovem específico, né? Em 1852, ao publicar o Young Structure, ele fez ali esse periódico durante 18 anos, né? Até 1870, o Youth Structure era publicado. Era uma literatura direcionada aos jovens, o Thiago White era o seu editor direto, e se a gente pode chamar
a distribuição de revistas lá em Santa Catarina de tataravô do Impacto Esperança, né? Esse daqui é o tataravô da Lição dos Jovens, né? Nesse período aqui, haviam outras publicações que atendiam a igreja, e essa daqui era uma publicação específica para os jovens da época, né? Então, assim, de forma também igual que a gente tem hoje, a gente tinha uma literatura específica para os jovens, e essa literatura vinha diretamente do Tiago White, e isso consistia, na época, dá para se dizer, né, até uma espécie de prestígio, assim, né? Porque Tiago White era o grande administrador, né? O grande líder da igreja, o grande homem que estava assim à parte da liderança, que acompanhava o ministério de Ellen White, né, que fazia os trâmites administrativos da igreja, da organização, das associações iniciais e tal, e separava um tempo para escrever para os jovens, né? Então, a gente percebe que na origem da igreja, na raiz ali da igreja, no comecinho, mesmo no embrião, havia um foco especial em se atender essa parcela da igreja, né? Só que aí, algum tempinho vai passando, né? E entram nossos dois jovenzinhos aí bem conhecidos, que é Luther Warren e Harry Fenner, né? A gente só tem informação da data de falecimento de Luther Warren, do Harry Fenner não é conhecido assim historicamente, mas em 1879 Luther tinha 15 anos, né? Ele é de 64, e Harry tinha 17 anos, ele é de 62. Então eles eram bem jovenzinhos mesmo, e eles começam a primeira sociedade de jovens, na cidadezinha de Hazleton, no Michigan. E eles eram adolescentes e começam ali um movimento de oração dos jovens, organizado por eles mesmos. Esse é um outro ponto importantíssimo, né, dentro da própria filosofia do Ministério Jovem, né? O Ministério Jovem começou por iniciativa dos jovens, então é importante nós termos espaço aberto para que os jovens façam coisas, né? Para que os jovens iniciem os seus próprios projetos. Como o pastor Jairo mencionou, eu atuo como diretor de jovens aqui, já tem até um tempinho, estou até falando para o pastor, já estou no quarto ano, está na hora de sair, né? Diretor de jovens não pode ficar tanto tempo assim. E durante esse período todo, alguns não, praticamente todos os nossos melhores projetos foram iniciativas que os próprios jovens fizeram, né? Logo que estourou a pandemia em 2020, uma jovem veio falar comigo: Romeu, já que está fazendo live e tal, tem uma live aí que vocês fazem das 7 da noite, por que a gente não faz uma live logo cedo, a gente faz um devocional e tal? E a gente começou o projeto nosso aqui, que era a hora 7. Então, 7 da manhã, a gente tinha um culto, né, uma live, falando sobre um capítulo de um livro. O pastor Jairo até participou com a gente em algumas dessas aqui. E aí, esse projeto durou um bom tempo. A gente fez, acho que mais de 10 livros. Aí foi durando até o ano passado. E foi um projeto que foi totalmente ideia deles, feito por eles, organizado por eles. Então é muito importante a gente ter essa ideia em mente, que desde o começo a ideia é movimentar os jovens, é eles fazerem as coisas, e a gente tem muito aquela preocupação assim, né? O que esse povo vai estar fazendo? A gente tem que afastar o jovem da influência do mundo, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Quando a gente coloca eles envolvidos com as atividades da igreja, para eles tomarem a frente das coisas, eles já vão estar tão envolvidos que esse negócio de coisa do mundo e tentação e não sei o que nem vai fazer tanta diferença, né? Então é importante eles se sentirem parte desse exército, e não somente parte do exército, mas que eles estão à frente do exército, que eles estão liderando, que eles estão sendo relevantes, estão sendo ouvidos importantes, né? Chegando nas lideranças, a gente teve o pastor Arthur Daniels. Ele, em 1892, ele criou a Sociedade de Juvenis. A gente viu que lá no Michigan foi dos jovens. Na Austrália, no final do século XIX, ele criou a primeira Sociedade de Juvenis, em Adelaide, no sul da Austrália. Em 1901, ele foi nomeado para a supervisão geral do que se chamava a Obra dos Jovens, né? Que naquela época era dentro da Escola Sabatina, então a gente veio da Escola Sabatina, né? Esse é outro ponto importante. A gente hoje tem falado muito sobre o espaço jovem ali, a Escola Sabatina jovem e tal. Então é a nossa raiz também. O Ministério Jovem veio de dentro da Escola Sabatina, e é importante a gente ter essa lição, essa concepção, né? E o pastor Arthur Daniels, então, atuou dessa forma importante com relação à formação do Ministério Jovem no aspecto para os juvenis e para esse aspecto do crescimento ali, de se formar uma partezinha ali com relação a isso. Ele já estava na Associação Geral nesse período, e o primeiro líder do Ministério Jovem propriamente dito foi esse rapazinho aí, o Milton Kern. Em 1907,
é quando a Associação Geral realmente cria o Departamento de Jovens, né? O Ministério Jovem, oficialmente criado em 1907, separado da Escola Sabatina, se chamando Sociedade de Jovens Adventistas do Sétimo Dia dos Missionários Voluntários. Era um nome comprido, né? Parecia nome de príncipe, né? Mas com a ideia de ter essa visão de missão já desde o começo, né? Milton Kearney é eleito o primeiro líder desse departamento e ele atuou de 1907 a 1922. Essa imagenzinha que está aqui do lado da foto dele, ó, é o Morning Watch. O Morning Watch de 1907 é a primeira chamada devoção matinal, né? A meditação, quando começou no ano de 1907, era um folhetinho, o Morning Watch, que era a primeira meditação matinal, que começando já naquela época, a gente vê sempre essa ênfase devocional, né? Falei aqui para vocês sobre um projeto devocional que a gente fez no ano passado, retrasado, e a gente vê essa ênfase também desde lá os primórdios da igreja, esse aspecto de enfatizar a devoção dos jovens, estudo da Bíblia, oração, essas ênfases são já de muito tempo, desde os nossos primórdios, né? Aqui está um certificado de ano bíblico, se eu não me engano, é tão antigo, Reading Course, era do ano bíblico, né? O curso de leitura. Em 1909 veio o Morning Watch, que é inspiração juvenil, né? Alemão e português. Em 1915, o ano bíblico dos jovens, é bem o ano em que Ellen White morre. Em 1917, o ano bíblico dos juvenis, e essa ênfase vem seguindo desde lá do começo, incentivar os jovens a terem contato com a Bíblia, a lerem a palavra, a fazerem a sua devoção matinal, a terem a primeira atividade do dia, e por aí vai, né? O pastor Stevens, eu fiz a pesquisa aqui dos líderes da divisão sul-americana, mas não consegui encontrar as datas de nascimento e morte dele, ainda tenho que terminar essa parte. Pastor Hudson Stevens, ele foi o primeiro líder do Departamento de Missionários Voluntários aqui para a América do Sul. Naquela época existiam, em 1918, 1.230 sociedades de jovens e 24 mil membros. É um período que a igreja também estava crescendo bastante no século XX, mas nem se compara ao que hoje há 2 milhões de membros na igreja em toda a América do Sul, né? Arthur Spalding entra aqui também como um personagem importante. Ele criou o Voto e a Lei dos MV, de autoria de Harriet Holt e Arthur Spalding, isso em 1921. Em 22 começam as chamadas classes progressivas, né? A gente hoje conversando aqui sobre classe de líder jovem, e exatamente 100 anos atrás, né? Tem uma data interessante, 100 anos atrás surgiram as primeiras classes que se chamavam amigo, companheiro, camarada e guia camarada. Essa camarada, que é o comrade em inglês, né? Ela depois toma uma conotação muito ligada ao comunismo e tal, e ela é descontinuada, mudam os nomes, mas a gente vê que nessa época ainda não existia desbravador nem nada disso, né? E era um movimento só dos jovens mesmo, e existiam as classes, que eram as atividades que eles desenvolviam. Em 1930 é quando surge o nosso clássico, né? Nosso best-seller, Mensagem aos Jovens, que é uma compilação de vários textos de Ellen White, né? Você vê que já havia passado 15 anos da morte dela, mas a publicação Mensagens aos Jovens surge de uma forma muito forte nos anos 30, e aí se torna um livro extremamente relevante para todo líder de jovem, para todos os jovens nos períodos posteriores, né? Em 1946 entra outro pastor pioneiro aí do Ministério Jovem, que é John Hancock. Ele desenhou o emblema do Clube de Desbravadores. Então, o Clube de Desbravadores estava surgindo naquela época, na Califórnia, em outros lugares dos Estados Unidos, e ele desenha esse emblema, e a coisa vai tomando forma e crescendo bastante, então, nos anos 50, né? Depois vem outro jovenzinho muito importante também, que é Henry Berg. Essa foto dele foi tirada aqui no Brasil, no Campuri Sul-Americano, em 2005, em Santa Helena, aí no Paraná, né? E aqui a gente tem o manuscrito do Hino dos Bravadores, que ele fala que o escreveu no carro, né? Ele estava viajando e teve uma inspiração no momento, e tem a letra aí, né? We are the Pathfinder Strong, por aí vai, né? Então, ele criou o Hino dos Bravadores em 1949, né? Apesar de desbravadores e jovens hoje serem mundos assim quase que bem separados, né? A gente vê que as origens foram muito misturadas, né? Esses ministérios vieram surgindo muito intrincados um no outro, eram coisas muito próximas, né? E a gente vai vendo cada vez mais essa ligação, e depois cada um vai seguindo caminhos diferentes. O pastor Lawrence Skinner, ele
Em 1950, a Associação Geral autorizou o funcionamento dos desbravadores em nível mundial, né, se torna um programa mundial da igreja, e ele foi o primeiro líder mundial de desbravadores, né. Eu li um pouquinho sobre esses homens. O pastor Lawrence, ele na sua juventude ouviu um sermão do pastor Milton Kern, que foi o primeiro líder mundial de jovens, e nesse momento ele toma a sua decisão de ser pastor. E a gente vai vendo a ligação do ministério desses homens que foram inspirando pessoas a se dedicarem ao ministério com os jovens, né? Em 1959, o primeiro clube no Brasil, em Ribeirão Preto. Há uma certa disputa com outro clube aí em Santa Catarina, né? Na cidade ali próximo do que o pastor Jairo falou, de Gaspar Alto, eu acho que é Laguna, não sei se é esse o nome da cidade, mas tem um clube em Santa Catarina que diz que é mais antigo do que esse, mas fala muito sobre esse clube de Ribeirão Preto como sendo o primeiro clube de desbravadores no Brasil, né? Esse pastor também se tornou muito importante para o Ministério Jovem, que é o pastor Léo Ranzolin, que está vivo, mora na Flórida, né? O clube aí, eu acho que da Central de Curitiba tem o nome dele, algum clube aí no Paraná tem o nome dele, né? Clube Léo Ranzolin. Ele foi o primeiro brasileiro a se tornar líder mundial dos jovens adventistas, né? Ele foi o primeiro líder de desbravadores e depois de jovens, né? Ele organizou no ano de 1969 o primeiro Congresso Mundial de Jovens, que aconteceu na Suíça, em Zurique, né? E aí ele foi eleito líder mundial de desbravadores em 70, né? Ele não organizou, ele participou, na verdade, né? O primeiro evento mundial de jovens que aconteceu foi em 69, em Zurique, na Suíça. Em 70, o pastor Léo é eleito o diretor mundial de desbravadores, ele fica nessa posição de 70 a 80. Em 1979, há a mudança de MV para JA, né? Você vê que é uma coisa antiga, né? Tem mais de 40 anos, mas ainda ficou muito enraizado, muito infiltrado o MV, né, na cultura adventista, né, da reunião MV, da Liga MV e tal. Em 1980, o pastor Léo é eleito diretor mundial de jovens. Então, ele primeiro trabalha com desbravadores, depois vai para a área de jovens. E aí a gente vem para a divisão sul-americana, né, começando também por essa figura importantíssima, pastor José Maria Barbosa, que hoje vive ali no NASP, né? Ele entra no Ministério Jovem em 1990. 90 também é um ano importante. É o ano do primeiro evento a nível de América do Sul para jovens, né? E a gente aqui sempre tem a oportunidade de dar uma cutucadinha no povo da divisão, né? Falar, rapaz, vamos fazer alguma coisa aí para a galera jovem. Só tem camporia de desbravadores, tem muito tempo que não tem nada de jovens. Então, em algum momento vai sair alguma coisa, né? Mas em 1990 foi a primeira campal jovem da América do Sul, foi em Buenos Aires. Nesse mesmo ano entrou o pastor José Maria como líder da divisão, ele ficou até 2002. Em 95 há uma reorganização, né? O Ministério Jovem, Desbravadores, eles tinham sido espalhados, um negócio chamava Departamento dos Ministérios da Igreja, e não tinha um líder mundial. Aí nesse ano volta e entra o pastor Baraka Muganda, que era um africano, que foi líder mundial de jovens, e o de desbravadores se tornou Malcolm Allen. Em 2001 acontece uma conferência internacional aqui no Brasil, que foi chave para a reorganização de vários aspectos do Ministério Jovem. E em 2002 aconteceu o Congresso Sul-Americano de Jovens, que foi o nosso último evento a nível de América do Sul, que aconteceu na cidade de Santiago, do Chile, no ano de 2002, organizado pelo pastor José Maria. E ele saiu e logo veio o pastor Ayrton, também bastante conhecido nosso, né? Hoje ele está como secretário na Associação Geral, lá em Maryland. O pastor Ayrton foi eleito nosso líder jovem aqui na América do Sul no ano de 2002. No ano de 2003, a Associação Geral iniciou um novo projeto, que é de a Convenção de Serviço Comunitário, né? E essa vem acontecendo a cada 5 anos. Em 2003 foi a primeira edição desse evento, ele aconteceu em Bangkok, na Tailândia. De início era um evento com a característica de ser realizado na Janela 1040, né? Uma convenção na qual viram jovens do mundo inteiro para poder pregar ali, falar e fazer projetos comunitários naquela região, né? Em 2005, a Assembleia volta a adotar o nome Ministério Jovem para o trabalho conjunto por todo mundo, jovens, bravadores e aventureiros. Você vê que é algo recente, né? E logo depois já houve mais algumas alterações. Então, a partir de então, se tem essa ideia do Ministério Jovem, vindo lá de aventureiros, bravadores e jovens, né, alcançando todo mundo. Você pega a criança lá com 6 anos e vai preparando ela no clube de aventureiros, no clube dos bravadores,
até chegar no líder jovem, que é o que a gente tem movimentado hoje bastante o nosso pessoal, né? Então, toda essa história foi sendo escrita buscando esse envolvimento da juventude com o aspecto da liderança na igreja, com o envolvimento com as atividades da igreja, com a participação nas coisas da igreja, e também a gente preparar esse exército de jovens com alto potencial para assumirem cargos de liderança na igreja também, né? Não só entre o Ministério Jovem, né? Logo depois do pastor Arthur veio o pastor Timar, tá aí tô até no meio dessa fotinha aí com ele. Ele hoje é presidente da Missão Nordeste, lá em Natal. Essa fotinha que a gente aparece aqui é o segundo evento desse de serviço comunitário, que foi realizado em Taipei, Taiwan, né? A gente teve o prazer de participar lá, né, nesse evento, nessa época, né? E ele seguiu sendo realizado na janela 1040 em 2013, né, que ele foi para a África do Sul, e aí vai seguindo até chegar agora, tem uma ideia, se eu não me engano, é de fazer no México, né? Tem uma proposta dessa aí em andamento, mas nesse ano ela foi realizada em Taipei. Em 2008 foi... O pastor Jairo estava chegando no ministério lá na cidade chamada Guarabira, na Paraíba, e logo depois ele assumiu o Ministério Jovem lá, e a gente estava começando o Caleb, né? O Caleb lá no Nordeste, ele começou em janeiro de 2007, aí em 2007 a gente teve o Campuri de Jovens em Nova Jerusalém, e aí logo depois a gente explodiu o Caleb em 2008, e foi justamente nesse congresso em Taipei, a gente falou a respeito do projeto missionário, estava surgindo, tá? Ainda era muito embrionário, né? Ainda não era nível de divisão e tal, mas depois desses anos que o Caleb também foi crescendo e se tornou esse movimento de mobilização da juventude para a missão, né? Então, naquele período ali, justamente nessa época dessa Convenção Mundial de Serviço Comunitário e tal, a gente esteve lá, participando de vários projetos. Nessa época, o pastor Odailson, que está aqui, ele era o líder de jovens lá da União Nordeste, né? Tem outras figuraças aqui, né? Nilson hoje está no IAN, Gadinho, não sei nem onde é que está mais. Carlos é presidente lá na Bahia Central, Deusdete, eu acho que está em Minas Gerais. E esse era o nosso grupo de departamentais na época, que a Silvia Cicalo, ela era secretária da Associação Geral nesse ano de 2008. Nesse ano eu estava lá em Natal, alguns meses depois disso eu saí, o pastor Jairo ficou no meu lugar. Então, assim, esse período aí ele é essencial para esse momento em que o Caleb começa a se espalhar, né? E aí, nessa época, a gente lembra que foram feitos projetos em outros lugares e tal, e logo se consolidou como projeto da Divisão Sul-Americana, e seguindo nessa mesma pegada que está colocada aqui do evento de Taipei, que é de envolver os jovens com serviços comunitários, jovens relevantes na comunidade. Essa é uma visão também muito importante que o líder de jovens precisa ter, né? Esse aspecto da salvação e serviço, né? Do envolvimento com o jovem na missão, do envolvimento do jovem com a sua comunidade, do envolvimento do jovem com testemunho a outros jovens, e que esse envolvimento no serviço, ele é um círculo, né? E aí isso influencia na salvação, no empenho com a igreja, no comprometimento, na vida devocional, e uma coisa vai sempre fortalecendo a outra, né? Continuando aqui na nossa história, a gente chega no ano de 2012, que aqui na divisão divide, né? Na divisão divide, e aí o pastor Areli assume o Ministério Jovem em 2010, e depois, em 2012, o pastor Udolci assume de forma separada o Ministério de Desbravadores, né? Em 2012, o Udolci Zukovski assume Desbravadores Aventureiros, e aí, a partir de então, fica separado no nível da divisão, e depois algumas uniões também separaram, né? No caso da União Sul, é o pastor Ariel, né, que cuida de desbravadores, o pastor Elmar com jovens, então várias uniões fizeram esse modelo, associações também, e aí foi seguindo esse caminho. Não que haja, assim, é tudo ministério integrado, né? Mas é que a coisa foi crescendo e foi precisando desse apoio mais forte, dessa presença maior. O Campo dos Bravadores também se tornou um negócio gigantesco, absurdo, né? Em 2014 e 2019, e aí tem sido esse empenho todo para o crescimento dos ministérios de forma com líderes separados, né? Esse evento da Associação Geral que a gente vem trazendo aqui, em 2013 aconteceu na África do Sul, né, em Pretória, e seguiu-se essa ideia de ir separando, espalhando pelos continentes, né? Em 2015 entra o pastor Carlos Campitelli, né, nosso amigo argentino, e ele está desde então na liderança do Ministério Jovem aqui na divisão sul-americana. Em 2018, esse evento da Associação Geral prosseguiu, a 4ª Convenção Mundial foi na Alemanha, em Kassel, na Alemanha,
e agora é uma ideia para 2023, né? Esse evento a cada 5 anos, ele acontecer no México. Ouvi alguns aí falando que deve ser online e tal, não sei se vai ser presencial, ainda estão definindo, né? Como a conferência geral vai ter boa parte online agora, mas enfim, a questão é que a igreja tem essa visão, e como eu falei desses guarda-chuvas, né? Essa ideia mundial de ter um evento que reúna jovens do mundo inteiro para se envolverem no serviço comunitário, na missão, na liderança, né? E aí na divisão a gente tem essa separação entre jovens e desbravadores, aventureiros, muitas vezes também a nível de união, de associação, sempre com esse intuito de fazer o movimento seguir crescendo, seguir avançando, seguir fazendo sempre o melhor. A essência, a filosofia, ela permanece sempre a mesma, as estratégias vão mudando aos poucos, os projetos também vão se diversificando, né? A gente teve agora, eu creio que há 2 anos atrás, 3 anos, a publicação desse manual, né? Que é o Manual do Ministério Jovem Adventista, eu acho que é de 2019, se não me engano, mas é uma ideia de integrar essas coisas e, como já foi falado aqui, de usar muitas estratégias de tecnologia, né? A gente passou a ter o nosso cartão online, o aplicativo que possibilita a formação do líder online, né? A gente passa a usar todos esses recursos aí no contexto da pandemia também, de evangelismo pela internet, de realizarmos videoconferências, de realizarmos reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui, e a ideia é sempre mobilizar todos os recursos, mobilizar todas as estratégias para que a gente tenha os jovens envolvidos na missão e para que a gente tenha os jovens cada vez mais envolvidos na liderança da igreja também, né? Essa nova ênfase trazida pela formação de liderança traz isso. A gente tem o Programa de Desenvolvimento do Líder, né, que é o PDL, que está lá dentro do sistema que foi criado para isso, e aí a gente vai seguindo nessa filosofia aqui, do que Ellen White escreveu no livro Educação, página 27. Essa daqui é quase que um mantra que a gente tem, né? Contar o exército de obreiros como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir poderia ser levada ao mundo todo. Então é essa a ideia, deixa eu arrumar aqui, é essa a ideia que vem sendo passada, esse devidamente preparada, envolve todos esses nossos projetos, né? Projetos de missão, como o Caleb, projetos de formação de liderança, projetos de envolvimento da juventude, projetos nos quais nós entendemos que o jovem ele é um protagonista, ele não é ali uma pessoa com a qual a gente deve se preocupar assim, como eu já mencionei, né? A gente tem que afastar o jovem disso, ou daquilo outro. Não, o jovem ele toma a decisão dele. Por mais que a gente tente influenciar ou tente colocar ideias e caminhos e tal, cada um vai tomar a sua própria decisão. A gente não tem influência no sentido como a gente faz com aventureiros, com desbravadores, né, que a coisa é um pouco mais determinada ali pela liderança. Na liderança do Ministério Jovem, a gente propõe as possibilidades, os jovens realizam as coisas e eles botam a mão na massa e fazem a coisa acontecer. Então, essa é uma filosofia muito importante da gente poder entender que a juventude, quando se envolve, quando pega a coisa para fazer, eles realmente fazem acontecer e a gente vê resultados maravilhosos a respeito disso, né? Quando a gente olha para toda essa história que a gente viu de todo esse andamento dessa formação do Ministério Jovem, desde lá de trás, a gente percebe que Deus tem guiado esse movimento de uma forma muito especial e a gente termina com a palavra de Deus, né? Joel 2, o verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. A gente olha essas histórias, vê homens e mulheres que fizeram toda essa história acontecer e chegar até nós hoje, né? E a gente percebe que nós hoje temos o privilégio de dar continuidade a esse legado que também nos alcança, né? A gente viu o legado da igreja, de pioneiros que fizeram essa igreja surgir, crescer e nos alcançar na forma que ela está hoje. E nós temos também um legado muito forte, muito bonito, muito interessante, que é o legado do Ministério Jovem. Deus possa abençoar cada um de nós, né, que nós possamos nos dedicar sempre mais e mais a fazermos o nosso melhor e a nos dedicarmos onde quer que estejamos, né? A gente viu aqui vários princípios, várias ideias, né, que perpassaram décadas e décadas de trabalho de Ministério de Jovens, bravadores, aventureiros, que nos alcançam hoje e que guiam o trabalho que nós realizamos hoje, né? A nossa dedicação, o nosso empenho
faz toda a diferença, mas só faz a diferença se nós buscarmos essa sabedoria do céu, buscarmos o Espírito Santo de Deus para nos guiar e fazer sempre o melhor por intermédio de cada um de nós, né? Não sei se eu dei uma acelerada também nesse agora, pastor. É que a gente empolga com os negócios e vai falando depressa e quando vê o tempo já passou, mas vamos usar o restante do tempo aí para batermos um papo, conversarmos. Com Tirarmos alguma certeza. dúvida. Maravilha. Muito bem, meu povo. Se você tiver alguma pergunta, você pode escrever aqui no chat, tá? Estou com ele aberto diante de mim agora. Então, se você deseja, ficou alguma curiosidade, você coloca aqui e a gente repassa de imediato aqui para o Rômio. Rômio, eu tenho uma curiosidade, e você mencionou aí, apenas, né, reforçando, o Rômio, ele tem toda uma história ligada ao Ministério Jovem, foi pastor, diretor de jovens lá na Missão Nordeste, depois foi para o sul da Bahia. E eu lembro na época, Rômulo, que quando se pensava em produzir algum material ou consultar alguma coisa a respeito da história do Ministério Jovem da Igreja, a gente sempre perguntava para você, e você como um bom estudioso, né, e matador de concursos públicos depois disso, sempre nos auxiliava, nos ajudava ali com alguma informação. Mas a minha pergunta é mais no teor prático, no sentido prático. Você hoje é líder de jovens de uma igreja, né? Isso. De uma igreja central de Brasília, com todos os desafios que envolve, né, a dinâmica de um jovem hoje, né, tantos anos depois. Como você enxerga essa questão do envolvimento do jovem com os projetos da igreja e se você tem desenvolvido, encontrado algum caminho que facilite essa questão do engajamento desse jovem tão atarefado, é faculdade, é trabalho, é concurso, é tanta responsabilidade, envolver essa galera na missão, tendo em vista essas bases que você mencionou aqui. Uhum. Pastor, é o seguinte, eu assumi o Ministério Jovem aqui no ano de 2019, né? A líder de jovens tinha acabado de ir embora e ela tinha passado por alguns problemas pessoais e tal, e aí estava um bom tempo sem atividades, né? A coisa estava bem complicada. Contextualizando um pouquinho do que é a minha igreja aqui, né? A Central de Brasília é famosa, você mencionou a Central de Curitiba, né? Então a gente tem essas igrejas de referência, né? A Central de Curitiba, Central de Brasília, o NASP, são essas igrejas. A gente olha para elas como as igrejas que a gente tem de referência. A gente tem muitas referências da Central de Curitiba aqui também, tem pessoas que já foram daí e tal, e que trazem várias ideias. A Central de Brasília hoje tem 1.600 membros, né? Ela é a igreja que atende aqui a divisão, a união e a associação, aqui no contexto do Centro-Oeste, né? E pelo menos de secretaria, nós temos em torno de 500 jovens, né? Só que aí, como é que é a coisa? O que você falou aí é muito isso daí mesmo. A gente tem vários mundos, né? Vários mundos diferentes dentro desse Ministério Jovem nosso. Então, a gente tem aquele jovenzinho que está acabando de vir dos adolescentes, né? Que está ali prestes a entrar na faculdade, se preparando para o mercado de trabalho. Aí você vê um pouquinho mais, você tem aquele jovem já com 1 milhão de coisas, que está fazendo faculdade, está trabalhando, está no estágio, está num monte de coisa. Daqui a pouco você tem aquele jovem que está ali prestes a se casar, você tem aquele que já se casou, está com um filho pequeno. É um universo, né? A nossa grande dificuldade sempre foi conciliar esses universos todos, né? A gente poder atender a todos esses vários grupos, essas várias tribos que a gente fala aqui, né? Que a gente tem várias tribos tem várias igrejas dentro de uma igreja só, né? E o contexto de uma igreja grande assim, ela gera algumas ilusões, né? Talvez a gente tenha outras pessoas de outras igrejas de porte maior, e aí às vezes você olha uma igreja com muita gente, aquele movimento todo e tal, e as pessoas falam: ah, não, aqui não precisa de mim, não. Aqui já tem muita gente para fazer as coisas. E aqui é só gente muito boa. Eu não tenho talento para poder fazer nada aqui. Eu não tenho condição nenhuma. Eu nunca vou pregar aqui nessa igreja. Ainda mais aqui na nossa igreja. Durante muito tempo pregava só os caras da divisão e tal, né? O moleque até desanimava, né? Então, assim, a gente tentou passar para eles a visão de que não importa o tamanho da igreja, você é sempre necessário. Nesse começo meu, em 2019, a minha equipe de liderança era, cara, umas 10, 12 pessoas, era irrisório, porque, assim, a gente não tinha pessoas disponíveis, assim, e que nem achavam que tinha espaço para elas. Então, a gente trabalhou um tempo para conscientizar que a galera podia ocupar, assim, um espaço. E aí, depois, um outro ponto, a gente teve até que lutar por alguns espaços, né? Mas aí veio a pandemia, deu uma bagunçada,
Aí, na volta, que começou a querer voltar no passado, a gente começou a bater mais forte com o cartão de líder. O cartão de líder foi uma boa estratégia, porque são muitas coisas corriqueiras do dia a dia, que o jovem vê que são coisas de envolvimento da igreja, e ele começa a fazer aquilo ali por um interesse pessoal. Eu quero ser investido em líder, né? E o cara começa a ver o seguinte: dá para eu fazer determinadas coisas na igreja, tem espaço para mim, né? Eu consigo ajudar nisso daqui, eu posso ser relevante em algumas coisas. E ele começa a ver alguns bastidores também que tiram aquela ideia do movimento de muita gente, né? Percebe, realmente tem muita gente, mas precisa de ajuda. E aí, como eu mencionei alguns pontos atrás, é muito importante que eles tenham a noção de que eles estão produzindo alguma coisa deles. A gente está sempre ali disponível, né? Como um conselheiro, como alguém que está ali para dar uma dica, para dar uma ideia, né? Mas o evento é deles, né? O mais recente agora, o pessoal tem montado, fizeram uma série aqui sobre também ligado a essas coisas de história do Ministério Jovem e tal, mas celebrando algumas décadas aí. Então, sábado passado, o pessoal preparou um JA sobre os anos 80. Aí hoje vai ser sobre os anos 90 e sábado que vem sobre os anos 2000. Aí fizeram lá umas brincadeiras, né, com fita cassete, com LP, fizeram um jogral, cara. Aí fizeram Bíblias ao alto, puxaram as coisas antigas, né, muitas coisas eles nem conheciam, a gente teve que ir ensinando, mas foram coisas de iniciativa deles. Então, assim, o ponto que eu vejo prático da coisa é de abrir espaço para que o pessoal possa desenvolver as iniciativas deles, né? E também um outro ponto importante, eu mencionei aqui o lance da badalação da nossa igreja, né? Que vem pregar os caras da divisão, da união, não sei o quê. Mas aí nos 10 dias de oração agora, o pastor sugeriu cada sábado ficar com o departamento. É coisa clássica, né? Quase toda igreja faz isso. E aí na divisão dos departamentos eu falei, olha, eu queria ficar com o último sábado. E eu peguei o último sábado para o Ministério Jovem. E aí cada um se virava para arrumar os seus pregadores, né? Aí um ou outro convidou um pastor, chamaram gente da divisão, beleza, tranquilo. Eu cheguei com o meu dia e joguei para a minha liderança jovem. Falei, galera, a gente só tem 2 caminhos para seguir. A gente pode ir atrás dos figurões que a gente sempre vai atrás e ótimo, a gente tem a garantia que o cara vai vir e vai arrebentar, né? Ou a gente pode pegar uma mão de obra nossa mesmo e colocar alguém nosso. Vamos com a nossa mesmo aqui e tal. E a gente escolheu uma jovem nossa, uma menina de 22 anos, pregadora, menina excelente, já participou de um ano em missão, a menina já levou pessoas ao batismo, uma menina missionária, dedicada. Falamos, Natália, é você. Ela deu uma tremida assim e falou, não, tá bom, eu aceito o desafio. Eu antes já tinha colocado ela para pregar numa quarta-feira, no dia que eu estava na escala. Falei, não vou não, a Natália vai pregar no meu lugar. Ela foi, pregou, deu algumas dicas para ela, algumas coisas. E aí no sábado ela foi e pregou, no final dos 10 dias de oração, 19 de fevereiro. Cara, eu acho que foi a primeira vez que uma jovem nessa idade pregou num sábado nessa igreja aqui. Mas foi uma coisa meio planejada, né? Foi uma coisa que, assim, confesso que eu usei da minha influência e tal, fiz lá toda uma manobra. Mas o que eu posso tirar da essência disso? Primeiro ponto, chamar o poder decisório para a galera jovem, né? Segundo ponto, fazer com que a nossa influência possa ser usada positivamente em favor deles. E terceiro ponto, incentivar eles ao potencial deles, né? Fazer eles entenderem que eles podem fazer coisas muito bacanas, muito legais, e que eles têm capacidade para isso, e que quanto mais eles ocuparem espaço, melhor, né? Teve uma pergunta aqui, essa história, esse texto de Joel, podemos dizer que os jovens têm essa missão de levar a igreja até a volta de Cristo. Eu não só concordo, como eu creio profundamente nisso. Eu creio que a gente tem que estar preparando a geração de jovens para ser a última geração, né? Aí você fala, mas esse papo vem dos anos 70, dos anos 60. Mano, se tiver que continuar por mais 40, 50, 60 anos, que continue. Eu não espero que continue, eu quero que Jesus volte logo, né? Mas eu espero que ele volte em função desse envolvimento do Ministério Jovem, dos jovens da igreja, enfim, que esse movimento todo faça a diferença para alcançar milhares, milhões de pessoas, né? Mas a gente precisa ter uma visão, é uma palavra muito usada no negócio do pequeno grupo, não sei se é aí também, mas o povo fala muito sobre intencionalidade, né? E eu acho que a gente precisa dessa intencionalidade no Ministério Jovem também.
da gente ter jovens pregando, da gente ter jovens no acionato, da gente ter jovens na liderança da igreja, da gente ter jovens em pontos estratégicos que façam a diferença para a pregação do evangelho, da gente ter jovem, igual a gente tem um ministério aqui de missão urbana, né, que a gente trabalha com dependente químico, morador de rua e tal, da gente ter jovem nessa frente, da gente ter jovem envolvidos nos ministérios de atuação mais tradicional da igreja ali, desbravadores, de aventureiros, ter jovens parados para todo canto. E aí hoje essa ênfase que a gente tem feito também. Como a gente tem conseguido uma certa escala e temos investido alguns líderes de jovens, né? Hoje a gente está com mais de 20 líderes investidos. E a gente fala para eles, esse terno aí de líder jovem não pode pegar cheiro de naftalina, não, tem que usar esse negócio, né? Então a ideia nossa hoje é de colocar esse pessoal para apoiar os departamentos da igreja, para fazer séries como agora da Semana Santa, alguns pregaram em igrejas aqui nos bairros, né? Então, assim, sempre tendo em mente essa ideia de ocupar, fazer as coisas, né? O Ministério Jovem nasceu assim, a gente falou muito sobre isso, a igreja nasceu assim, e é importante a galera estar envolvida com as atividades. O jovem que está ali só para ouvir sermão, ouvir música e tal, tudo isso é muito bom, é muito inspirador, é muito bacana, mas não é o suficiente, né? Você tem que estar com a mão na massa, e a mão na massa é que faz a diferença. É isso aí, muito bom. Rômio, depois eu queria que você aprofundasse um pouco aí sobre essa experiência da formação de líderes aí, o processo, como surgiu e o resultado disso. Você falou aí, olha, são 20 jovens, né, já investidos e outros aí em formação. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre essa questão, mas queria antes disso apenas lembrar todo mundo aqui a respeito do nosso programa aqui, quais são as aulas que nós teremos. Aí no grupo de WhatsApp, alguns estão perguntando, pastor, eu ainda não estou no grupo de WhatsApp. Repito, você será incluído no grupo durante a semana. Se até a terça ou quarta você não estiver no grupo, você pode nos procurar, porque possivelmente foi um número talvez errado, uma digitação, alguma coisa aconteceu que você não foi inserido lá. Então a gente quer terminar essa semana com todo mundo no grupo, porque os materiais vão ser colocados ali. Inclusive, tem gente aqui perguntando recorrentemente sobre as duas palestras, né? Os 2 PowerPoints que foram usados aí, já estão comigo e acabando a aula eu vou colocar ali junto com o link de presença que você precisa entrar ali, colocar poucos dados, identificar a tua igreja ali e registrar a presença numa boa. Essa questão da presença, gente, só um detalhe, eu não consigo gerenciar para ter certeza se você de fato está assistindo. Tem muita gente que está aqui no Zoom com a câmera fechada, e lógico, com a câmera fechada você pode fazer qualquer coisa, e isso é entre você e Deus, é você com a tua formação. Eu não consigo gerenciar isso. Então a gente vai trabalhar muito na confiança aqui, mas com a organização necessária também para legitimar o processo de formação de todo mundo. Então você precisa ficar atento apenas a esses pontos. As datas, né, que estão no calendário da associação, são 7 datas, começando com essa de agora, indo até outubro e novembro, nós temos a nossa formatura, tá? E aí, cada data nós teremos um dos temas que estão aqui contemplados na ementa, né? No caso, o tema de hoje filosofia do Ministério Jovem e história de tudo isso, né? História do movimento adventista está aqui no quinto item, dentro do conteúdo programático. Mas além desse tema, a gente vai ter liderando jovens, escola sabatina jovem, evangelismo jovem, redes sociais e a missão, discipulado para jovens e programas do Ministério Jovem. Então, a cada dia a gente vai ter um convidado especial para tratar e aprofundar alguns desses assuntos, muitos deles bem práticos, né, dentro da realidade do funcionamento do Ministério Jovem. E vocês podem perceber isso aqui na ementa que está no teu WhatsApp ali. E depois, se alguém não está, ao entrar no grupo, você terá acesso a esse mesmo material, tá bom? Rômio, me diz aí, como é que está esse movimento, como começou? Você falou, talvez foi em função da pandemia, ajudou, como é que foi? Então, a gente vinha tentando desenrolar essa classe de líder de jovens desde 2019. Só que aí, como eu falei, em 2019 a gente ainda estava estruturando muita coisa, tal, não avançou muito bem. Em 2020, quando a gente estava pegando um embalo ali, logo depois do retiro ali do carnaval, talvez a pandemia bagunçou tudo. Aí teve uma pequena volta em 2020, né, que a gente meio que aproveitou ali, estruturamos um grupo, a gente tem um grupo, né, de WhatsApp mesmo, de classe de líderes, espalhamos uma galera, quem queria entrar, entrou uns 50 e tantos, tinha uma galera lá nesse grupo,
E a gente começou a fazer as atividades ali, explorando muito esse aspecto tecnológico, né? Falou, galera, não tem que montar pasta mais, não tem que imprimir, tá mais tranquilo, vocês só vão colocando os PDFs lá no sistema e beleza. E aí a gente começou a pegar ali o cartão e pensar, bom, aqui está propondo a pessoa organizar um programa sobre esse tema, não sei o que tal, então a gente começa a usar no nosso próprio calendário essas atividades aqui que estão propostas pelo cartão e a galera já vai matando os requisitos, né? A questão é que alguns deles ali a gente foi tendo que adaptar porque não tinha condição, por exemplo, a gente tinha 50 e poucas pessoas, tem um requisito ali que você tem que fazer uma palestra do negócio, do não sei o que lá, então a gente teria que ter o ano inteiro para poder fazer o negócio todo, não tinha como. Então a gente pensou, o que a gente vai fazer? Então a gente pode pegar a pessoa daqui, o cara faz a palestra na outra igreja, né? Ele vai no culto jovem de algum outro lugar, então a gente foi tentando espalhar isso e motivar o pessoal a ser até um apoio para outro lugar, e aí vem a questão dos relatórios, a questão ali das leituras, né? A gente foi enfatizando isso daí. A gente teve a primeira investidura o ano passado e a gente bateu em alguns elementos estratégicos, né? Porque assim, a gente queria inspirar o povo a se envolver. Então a gente foi e bateu na cabeça do pastor e do pastor auxiliar. Falou, ó, vocês vão ter que fazer esse negócio aí, investir para animar a galera. Aí os caras compraram a ideia, né? Fica a dica aí, né? Vende ali para quem é estratégico e vai fazer o chamariz aí depois, né? Então eles prepararam, eles foram investidos, né? Foi muito bacana. Outro ponto também, a gente buscou uma integração legal com desbravadores e aventureiros, então eles ajudaram na investidura e tal. A gente incentivou o pessoal deles também a fazer a classe líder jovem, alguns estão fazendo agora esse ano. E aí a gente foi, fez uma primeira cerimônia. E aí nessa cerimônia, desses 50 e poucos, 12 se investiram, né? Aí vem aquela história do copo cheio e copo vazio, né? Você pode pensar, poxa, mas só 12? Eu prefiro pensar que foram 20%, né? Foi um bom resultado. E aí a gente fez a primeira investidura no passado e lançamos o desafio para a igreja de mais pessoas se envolverem, de passar essa visão de que pessoas mais velhas podem fazer, de que o pessoal não é necessariamente uma determinada faixa etária ali dos 16 aos 35, né? O pessoal pode se envolver, pode participar, pode ajudar. Enfatizamos muito o aspecto que os pastores foram investidos juntos para a galera participar, e aí preparamos um novo grupo agora para esse ano, e agora estamos preparando a próxima remessa para o segundo semestre. E aí o que acontece? A coisa vai crescendo por si só, né? Porque um vai chama o outro, um discipula o outro, e um convida ali, e eles, entre eles mesmos, vão chamando para o pessoal se envolver e participar, e aí a gente vai diversificando os ministérios. A gente colocou já uma equipe ali na Escola Sabatina Jovem, a galera de líder investido lá participando, o pessoal está se organizando no Ministério de Universitários, que estava meio parado antes, então a galera já cola ali, e as atividades do Ministério já vão contando ali também para a classe de líder, né? O pessoal tá organizando o aspecto mesmo do Ministério Jovem, e você começa a colocar o Ministério Jovem para rodar em torno dessa galera que está fazendo a classe, entendeu? E aí a própria equipe de liderança se torna o pessoal da classe de líder. E eu quero chegar num ponto aqui de que a minha equipe de liderança seja os líderes investidos, seja o que a gente está chamando de clube de líderes, né? Então, entre eles mesmo, a gente vai fazendo a coisa acontecer e eles vão uns chamando os outros e vai propagando a coisa para que mais pessoas sejam alcançadas. E agora estamos propondo a gente organizar como um clube de líderes, porque como já tem uns 20 e poucos e tal, já tem um grupinho legal. E o legal é que vai aparecendo gente que foi investido antes, né? Apareceu uns 10 aí que já tinham sido investidos, e a gente chama eles também. Aparece aquele uniforme antigo, que tinha o botão com o logo JA e tal, e vai ficando divertida a coisa, né? Mas o bom mesmo é a gente ver esse aspecto do envolvimento do pessoal com as atividades da igreja e da gente colocar o Ministério Jovem para rodar na mão dos próprios líderes investidos. Então, essa coisa de, no início, pode dar um certo trabalhinho, pode você pensar até em desanimar, mas não desanima, porque na hora que gera fluxo e a coisa vai criando escala, aí decola e vai-se embora. Muito bom. Inclusive, você falou aí de pastores, né, envolvidos. Aqui tem uma lista, não vai dar para aparecer, mas de leve, né? Aqui é a lista dos pastores que estão comprometidos em serem investidos líderes jovens também. Então, tem pastor que está aqui conosco, né, nessa transmissão. Um abraço aos nossos colegas que estão aqui nos ajudando, nos abençoando aqui com a presença. E as ovelhas que estão aqui também, todo mundo junto, né? O pastor e a ovelha se preparando
estudando, enfim. E aí o cartão do pastor tem algumas diferencinhas ali por conta das atividades pastorais, mas também tem leitura para fazer, e a gente está resolvendo isso por lá, e aqui também a gente vai dar as orientações. Então, gente, normalmente a gente vai entrar ali no grupo, tá? Para fazer esse movimento mesmo, para falar assim, olha, nós temos esses requisitos. Alguns deles, de repente, você até já cumpriu em função do calendário até aqui, né? A Missão Caleb já aconteceu, várias coisas. Tivemos a convenção jovem, que aqui a gente chama de Save One, já aconteceu. Então tem uma série de coisas que você, de repente, já vai matando assim de requisito, e aí a gente vai resolvendo por etapas, assim, cada uma dessas exigências aí, né, de formação de liderança, e no final das contas você poderá ter esse uniforme. Eu tô com essa camiseta aqui, Romeu, não é à toa, tá? Nós iremos entregar ao final desse programa de curso. Eu não sei se eu jogo isso tudo para o final ou se eu vou distribuindo aqui. Depois lá no grupo a gente faz uma enquete para ver o que o pessoal prefere. Mas pelo menos 3 uniformes completos desse aqui a gente vai dar de presente, né, para o pessoal, tá? Logo de cara a gente já. Bom, eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas logo de cara, para você saber, é que tem mais coisa aí que tá vindo. Falta conversar com o pastor Williams, um detalhezinho ou outro, mas a gente vai promover pra caramba essa questão do uniforme, a gente vai dar livro aqui, a gente vai dar a Bíblia da Andrews aqui, tá? É que eu não me aguento, eu tenho que ir falando, né, para você saber que tem coisas boas vindo aí, tá? E a gente vai informando vocês ali no grupo de WhatsApp. Tá bom, gente? Eu acredito que é isso, meu povo. Nenhuma pergunta a mais, só o pessoal se manifestando. Basta falar de presente. Hã? Teve uma pergunta aqui sobre o uniforme. Opa, cadê? A Grace. Uniforme dos líderes jovens, onde que encontra? Boa, Grace. Valeu, obrigado. Então é o seguinte, Grace. Esse uniforme que eu estou usando aqui, ele é produzido pela iPromove, tá? Você tem a calça caqui ali para os homens e você tem a saia, uma saia bem bacana, bem moderna, assim, para as mulheres, tá? Esse é o uniforme B, tá? Foi proposto pelo pastor Elmar há algum tempo e foi lançado, a divisão abraçou, e aí o pessoal tem utilizado. Isso porque o uniforme A, o uniforme principal, ele é bem social, ele é bem formal, né? É para ocasiões de culto, de cerimônias, assim, normalmente, né, bem elaboradas. E às vezes para uma atividade mais informal não combinava, né? Fazer no culto jovem, usar aquela gravata, aquele lenço e tal. Então, esse aqui vem para ser uma alternativa, né? Mas, assim, é algo que só quem é líder jovem pode comprar. Se você entrar em contato com a iPromove hoje para comprar esse uniforme, eles não vão vender para você. Eles vão perguntar para mim, vem cá, ó, fulana de tal veio procurar para comprar, etc. Então, para a gente ter esse controle, só quem usa esse uniforme é quem de fato foi investido e está reconhecido pela igreja como líder jovem, tá? Agora, o uniforme A é um processo que a gente está ainda amadurecendo aqui em Curitiba e região, por quê? Você tem a paleta de cor, você tem a cor do blazer e tudo mais, tem o modelo, né? A gente encontra isso no site da igreja, da divisão, você tem todos os parâmetros ali. No entanto, hoje em Curitiba, aqui no Paraná, a gente não tem um fornecedor assim, olha, certeiro, que faça bem por um preço bom, tá? Então, a princípio, por exemplo, em relação aos homens, eu vou dizer o que eu fiz com o meu terno. Eu procurei, tem um lugar em São Paulo que faz os ternos, mas demora muito para ficar pronto e não é barato, tá? Então eu gastei um tempinho, mas eu fui em lojas com a cor correta, procurando blazers que eu pudesse comprar só a parte de cima, por exemplo. E aí eu consegui encontrar um. Fui lá, troquei os botões e tá tudo jóia, tá? Então a tendência é que a gente trabalhe assim com o uniforme masculino. Em relação ao feminino, que é um modelo mais específico, e às vezes é um pouco mais fácil de você conseguir uma costureira para produzir, eu vou pesquisar, não sei onde o Romeu está fazendo esses uniformes ali em Brasília, de repente a gente troca as informações para a gente indicar, olha, vai por aqui que dá certo, entendeu? Vocês estão fazendo como aí, Romeu, em relação a esse uniforme? Aqui arrumaram uma costureira aqui que estava fazendo e tá avançando, mas alguns fizeram parecido, compraram no shopping e tal, mas eu percebo que é mais fácil a padronização do blazer, né? O grande desafio é a calça e a saia, que aparece cinza ali de todos os tons imagináveis. É verdade. Estão conseguindo uma padronização razoável aí com o costureiro. Né? Muito bom. Então,
Então vamos correr atrás dessa questão aí, tá? Mas, enfim, vai dar certo. Ao longo do ano a gente vai trazer uma solução boa. E ali no início do segundo semestre, a gente já tendo essas informações, de repente uma costureira, alguma coisa assim, a gente consegue ter tempo suficiente para todo mundo se uniformizar e a gente partir para a investidura lá no final de tudo, tá bom? Várias interações aqui, o pessoal agradecendo, a Nicole, Grace também, Arlete, várias perguntas, né, comentários. Se você curtiu aí o conteúdo de hoje, pode escrever aqui também. O Eduardo, tem gente mandando mensagem no privado, gente falando assim, pastor, daqui a pouco, lá pelas 18 horas, eu tenho uma celebração, tenho que sair correndo daqui, mas foi muito bom. Valeu, Leandro Berti, abraço para você, meu amigo. Todo mundo que esteve conosco, muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que a nossa próxima aula, deixa eu checar aqui, falha minha, eu não procurei aqui no calendário da associação, mas é por 1 minuto só aqui, ó. Só para lembrar para você exatamente quando será a nossa próxima aula, é no próximo mês de maio, está aqui, ó. Tarará, tarará, dia 21 de maio, tá? Então coloque na agenda, dia 21 de maio também é um sábado, na parte da tarde, às 15 horas, a gente começa mais uma aula, nossa segunda aula da Escola da Andrews 2022, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco ali no grupo, eu vou abrir o grupo agora para interações, para que você possa entrar no link e registrar sua presença, tá bom? Romeu, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um abraço para Sara. Eu não mencionei aqui no início, o Romeu hoje ele é servidor, né, ali no nosso distinto Congresso Nacional, né? Um ano tranquilo para você, não é verdade, meu amigo? Um ano tranquilo. Momentos difíceis, mas é bom. Mas que Deus abençoe você aí nos ministérios que você tem cuidado, atuado, né? Você é uma grande inspiração para mim, para as pessoas que te conhecem mais de perto. E agora, a partir de hoje, também conhecido do nosso grupo aqui. Quem sabe, eu vou te passar aqui mais algumas possibilidades de data. Você vem no presencial para estar com a gente aqui, conhecendo pessoalmente essa galera que esteve conosco até agora. Pode ser? Com adesão, pastor. Só agradeço. Um abraço aí para a família também, para a Sabrina, para as crianças. E muito bom poder revê-los aqui. Quem sabe realmente aconteça algum momento aí pela frente. Quem vier em Brasília também será muito bem-vindo. Apareça aqui na nossa central. Muito bem. Você pode orar para a gente, amigo? Agradeço. Foi bom demais. Foi um prazer. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos que passamos aqui reunidos, tratando a respeito da história da igreja, da história do Ministério Jovem, da filosofia que move essas organizações tão importantes para nós, ó Pai. Amamos essa igreja, amamos essa doutrina que vivemos, amamos o Ministério Jovem. Todos estão aqui com o intuito de se capacitarem melhor para te servir, para fazerem um trabalho melhor em cada uma das igrejas e comunidades nas quais cada um aqui vive, ó Deus. Deus que abençoe cada liderança jovem da Associação Sul-Paranaense, de uma forma especial ao pastor Jairo, na liderança do Ministério Jovem, o pastor Williams ali, o amigo que está na presidência, a cada pastor que tem dedicado a vida em todos os distritos nesse campo, ó Deus. Que ele neste lugar, em cada região, em cada cidade, em cada bairro, essa luz, essa mensagem venha a ser pregada e cada um dos nossos jovens possa ser um portador da mensagem da palavra de Deus, ó Pai. Ajuda-nos a inspirarmos fortemente nossa juventude, a continuarmos a salvar do pecado e guiar no serviço. Que a salvação e o serviço seja a nossa motivação principal, que tudo que façamos seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Continua abençoando-nos neste sábado, logo mais nos dê uma semana feliz, abençoada em tua companhia, ó Deus. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Valeu. Muito bem, minha gente. Obrigado, Romeu. Né? A Maria está dizendo assim, já esperando a outra aula, isso mesmo, certo? Vamos nos organizando, coloque na agenda e a gente se encontra em maio. Um detalhe só, aproveitando que o Romeu mencionou aqui, sobre essa questão assim do envolvimento do jovem com a missão desde o início da história da igreja. A gente tem uma viagem missionária planejada ali para o início de julho, tá? Entre 30 de junho e 11 de julho a gente vai estar no Paraguai com um grupo de jovens voluntários ali, fazendo missão no CADEP, que é o nosso colégio de internato ali, que fica a cerca de 1 hora de Foz do Iguaçu, e no entorno ali, nós temos tribo indígena que iremos atender, temos comunidades carentes ali no entorno que nós vamos impactar, e também vamos ter atividades dentro da própria escola, que é uma escola carente, né?
e aí precisa da nossa ajuda. A associação vai ajudar financeiramente para construir casa ali, para melhorar alguns ambientes ali daquele colégio, e nós iremos lá para passar esse período especial. E lógico, né, na volta a gente vai dar um pulinho ali em Cidade do Leste, fazer uma comprinha, vamos dar um pulinho ali nas cataratas do Iguaçu, e vai ser uma viagem muito bacana. Eu vou colocar o link de inscrição e também o vídeo aqui no grupo, embora não seja esse o assunto primordial ali do grupo, mas para dar essa oportunidade a você que está aqui nesse programa de desenvolvimento, e de repente você tem essa condição e deseja participar dessa viagem. Apenas para que você tenha ideia das condições, né? Primeiro, que as vagas são limitadas. A gente vai deixar esse link aberto até o preenchimento das vagas totais. E a gente está considerando a capacidade do ônibus, ok? Então, o ônibus tem 40 lugares, então esse é o número de vagas que a gente vai disponibilizar, sendo que a gente não tem todas essas vagas disponíveis. Já tem várias pessoas que já acertaram, já estão organizadas para isso, e a gente quer fechar isso o mais rápido possível, esse número, né, esse time que vai para o Paraguai. A associação ela vai bancar o ônibus e o Ministério Jovem também vai bancar para você a entrada nas cataratas, o lazer ali no final para a gente celebrar. Além disso, a gente vai organizar a questão do jantar do último dia, do dia 11, possivelmente será ou no Catre ou num restaurante ali em Foz do Iguaçu. Agora, a sua parte, a parte de quem vai participar ali é R$ 50 por dia. O CADEP ele pede esse tipo de ajuda porque, lógico, é um colégio carente e a inflação ali, essa crise toda, impactou muito, inflacionou demais os preços lá. Mas ainda assim eles conseguiram fazer esse valor, incluindo 3 refeições e mais a dormida lá em boas condições, tá? Tem beliches, colchões, tudo bonitinho. Então, R$ 50 por dia dá R$ 550 que você pode pagar em até 6 vezes. Estou te antecipando essa informação, porque vai estar gravado também, o pessoal assistir depois, caso seja necessário. Então, você tem que entrar lá no link, lógico, e marcar e fazer a sua inscrição para garantir a sua vaga, tá bom? Tem que ser maior de idade e ser, né, de preferência adventista batizado, participante aqui da nossa comunidade, beleza? É isso aí, minha gente. Boa tarde para vocês. Faltam 4 minutos para o nosso horário limite. E aqui a gente termina pontualmente. Começamos na hora, estamos terminando até um pouquinho antes. É igual quando o voo desce, né? No aeroporto, fala assim, olha, assumindo o compromisso com a pontualidade, estamos chegando antes da hora. Estamos terminando aqui esse momento, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Romeu, mais uma vez, muito obrigado. Galera, a gente se vê na próxima data lá em maio. Até mais.